Fala galera, está começando o Clubecast, o podcast oficial do Clube Empreendedorismo. E no programa de hoje vamos saber como ir da ideia ao milhão. Olha só, viu, Ailton? Rapaz, é um desafio, viu? A gente que empreende sabe que até atingir o primeiro milhão ali é um desafio. Eu quero aprender com esse cara aí como é que faz isso. Com certeza, nosso convidado, pessoal, ó, tô até aqui com o livro dele aqui, que na época eu ganhei no sorteio e tive que trazer aqui pra ele autografar, né? Que eu gosto de um autógrafozinho pra depois ficar de lembrança, né? E ele tem um livro chamado, pessoal, Jornada das Startups. E é o tema de hoje, né? Da ideia aos milhões. A gente vai entender como funciona a empresa dele, né? Qual valuation se pode falar, né? Como é que tá as rodadas de investimento, tudo isso a gente vai saber aqui. Hoje vocês estão acompanhando, vão saber o que é uma startup, né? Como é que trabalha uma startup, quanto é mais ou menos, quantos colaboradores eles têm, né? Qual é o impacto que ele traz aqui para nossa comunidade. Então, tudo isso a gente vai falar no episódio de hoje. E o Felipe, pessoal, que está aqui, é Felipe Caesar, ou Felipe César. Tanto faz, se você quiser me chamar. Ele é empreendedor, pessoal, escritor, né? E é CEO e cofundador da Hub Local. E a gente vai bater um papo hoje para saber como, de fato, onde ele iniciou, toda a história dele, desafios, né? Tudo isso, inclusive as realizações, né? Eu vi que participei, inclusive, conheci a empresa dele, uma empresa muito boa. E vamos saber das realizações da Hub Local. Felipe, seja muito bem-vindo. Agradeço aqui a tua participação no nosso podcast. Fala, pessoal. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar podendo colaborar um pouco, contando a nossa história, falando sobre o que nós construímos até aqui, falar um pouco do livro também, que é uma obra que nós fizemos aí visando dar um give back, né, um retorno para o nosso ecossistema, para o empreendedorismo como um todo. Falar de tecnologia, falar de inovação e sair do 0 ao milhão não é fácil, de fato. E, obviamente, tem muito empreendedor jovem, empreendedor que está entrando agora no mercado, nem sempre jovem, né? Às vezes empreendedores que já têm um tempo já de vivência, que precisam de uma certa ajuda, de uma colaboração, e nós aqui, eu como CEO da Hub Local, e também a nossa empresa está sempre aberta para poder colaborar, para poder ajudar, porque acaba sendo um ciclo virtuoso. Quando a gente ajuda, a gente é ajudado, o mercado cresce, tudo é positivo. Inclusive, a missão da nossa empresa Hub Local é fazer negócios locais crescerem. Massa. Essa é a nossa missão. Legal. Então, a gente, pelo nosso propósito e missão, a gente tem que estar fazendo isso sempre. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal. E pessoal aí já, que está falando do Clube Empreendedorismo, né? Já marcou aqui uma visita técnica dos membros, né? Então, com toda certeza. Deixar aqui o pessoal conhecer como é o funcionamento da Hub Local, né? Inclusive, fechar os serviços, porque, de fato, você resolve uma dor muito grande, né? Depois, eu conheci a Hub Local, participo muito de eventos de empreendedorismo, né? Então, há muito tempo atrás, eu vi lá a questão da logo, fui lá conhecer. Sim. E depois que eu fui entender o negócio a fundo, que eu fui saber realmente a dor que resolvia. E é muito, assim, eu achei sensacional, assim, o trabalho de vocês. Eu acho muito massa. E é legal, porque eu até estava falando pro Felipe no começo. Assim que eles começaram, eu tive um cliente que a gente utilizou o serviço da Hub Local. E ainda era primórdio, né? E assim, o ticket era mais baixo, né? Assim, a entrega era um pouco menor, mas a gente já, assim, é muito legal ver esse crescimento, né? Hoje o cara aí rodando o Brasil inteiro e começando um negócio local, né? Aqui em Fortaleza. Então, hoje, atendendo aí todo o Brasil, é muito legal ver essa jornada. Massa. E eu queria começar aqui, Felipe, logo aqui da frente e depois para trás, né, da história. Sim. Como é que tá a Hub Local atualmente? Quantos colaboradores, né? Você pode falar o valuation, como é que tá atualmente? Eu vi que, o dia que fui visitar lá, você estava passando por uma rodada e tudo mais. Eu vi que também, inclusive, os gráficos lá muito top, né, do crescimento, o quanto vocês almejam e tudo. Eu queria saber, realmente, assim, os big numbers da Hub Local atualmente, né? Como é que tá a questão do Hub Local? Hub Local hoje está com 18 mil empresas assinantes, né, por todo o Brasil, em mais 5 países. Hoje nós não somos somente nacional, somos multinacional. Inclusive, nós temos uma operação em Orlando. Olha só. Temos já uma operação, o Hub Local tem uma filial lá em Orlando. A gente vem escalando aí em torno de 1.000 empresas por mês, de forma totalmente digital, 100% digital. A gente investe muito pouco em CAPEX, né? Sim. Que é aquele investimento de infraestrutura. Precisa de 10 escritórios para atender 1.000 empresas por mês. Não, precisa de um escritório atendendo todo o Brasil e mais países aí espalhados pelo mundo, né? Então, a gente vem aí nessa escala, hoje com uma centena de colaboradores, mais de 100 colaboradores hoje estão na nossa sede. A gente trabalha no modelo Anywhere Office, né, que nós chamamos, que é o Anywhere Office. Todo lugar é um local de trabalho. Nós temos uma sede física aqui em Fortaleza, né, onde nós gostamos de estar. Muita gente que fala, porque vocês já estão em São Paulo? Já estamos em São Paulo. Nós temos uma filial por lá, no Cubo Itaú, mas fica sendo um ponto de encontro para quem mora em São Paulo. Geralmente, estou cansado de ficar em casa, vai para o Cubo e trabalha por lá.
mas a nossa sede principal é em Fortaleza, porque primeiro eu adoro a minha cidade, né? Eu adoro olhar para o mar, e lá em São Paulo eu só se for para Santos. Então realmente São Paulo capital é mais complexo se você ver o mar. Então eu gosto muito de olhar para o mar, eu moro perto do mar aqui em Fortaleza. Sim. Exatamente por causa disso. Eu gosto do sol também, de ambientes praieiros, eu sou mais desse estilo, apesar de ser um branquinho, né? Não parece, mas eu gosto disso. Eu passo um protetor solar mais forte, né? Digamos assim, aqui no Ceará. Mas... São quanto tempo de empresa? A gente tem 5 anos de história. Nossa. Hoje, 5 anos de história como hub local. Eu tenho mais de 10 anos empreendendo, para você ver como é difícil. Você conseguir sair do zero para construir um negócio bom. Então, pelo menos 5 anos foi na penumbra. Sim. Foi na labuta, que eu digo assim, né? Trabalhando, vendendo o almoço para comer a janta, que a gente fala aqui no Ceará, né? É exatamente isso. Então, a gente tem que tá o tempo todo, né? Tem que pensar exatamente nesse período do que a gente conseguiu fazer para construir, para chegar ao primeiro bilhão. E tem 5 anos de história, foi 2019 que a gente iniciou a Hub Local oficialmente. O meu sócio, a gente já empreende junto há mais de 10 anos também, somos sócios há um bom tempo. E juntos nós conseguimos construir essa história. Falando de big numbers, né? A Hub Local já fatura em torno de 24 milhões ano. Esse ano, a previsão desse ano é 24 milhões. A gente tem, estamos só começando, temos 18 mil empresas no Brasil, são milhões de empresas que nós podemos atingir. Para quem não conhece, a Hub Local é bom saber, né? A Hub Local é uma plataforma que atrai clientes para o ponto de venda físico. O foco dele é trazer cliente para o ponto de venda ou atendimento físico, de alguma forma, seja por delivery ou seja indo até o estabelecimento físico. Fazendo os negócios serem encontrados em todos os principais mapas e listas da internet. Pegou todos os principais, Google, Waze, Facebook Places, Apple, Yelp, Foursquare, vários no mercado. Unificamos, integramos num só canto e aí faz o negócio ser encontrado lá. E principalmente no Google pelo produto ou serviço, que tem a busca por relevância do Google, que é bem mais interessante. E aí, dessa forma, aumenta a atração de clientes até o ponto de venda. O cliente é encontrado, confiado, escolhido pela internet e vai o cliente para o ponto de venda. Eu tenho uma dúvida. Como é que vocês fazem a metrificação disso para saber se o cliente está tendo retorno a partir do serviço de vocês? Vocês têm como Temos um BI. Mensurar a gente mensura quantas pessoas foram para o estabelecimento, porque a gente consegue ter esse dado através dessas plataformas. Todo mundo que pede um Uber para o determinado estabelecimento, ali é uma rota que você está fazendo para o estabelecimento. Você não sabe onde você está fazendo uma rota. Aquela informação chega para a gente. Caramba. Pronto, isso que eu achei sensacional. Essa parte do dia que eu fui lá conhecer a fundo como é que funcionava a Hub Local, há tantas métricas quanto isso. Tipo assim, às vezes vamos pegar um exemplo aqui do próprio estúdio, né? A gente iniciamos agora, tá com pouco tempo. Sim. Então, tipo assim, contratar a Hub Local é essencial por quanto que a gente já vai estar em todas as plataformas. Waze, a questão do Uber, o próprio Uber, né? E tal, para poder você saber se, tipo, todos esses dados, né, que eles entregam, para a gente poder, inclusive, tomar decisões. Então, isso eu achei sensacional, porque depois que eu fui conhecer a fundo, realmente, como é o core do negócio... Mas muito normal. A gente está num processo de evangelização de mercado ainda. Apesar de ter 5 anos já de história, temos uma entrada legal, 18 mil clientes, mas é muito pouco. O Brasil é muito grande. O mercado B2B do Brasil ele é infinito. É um dos melhores mercados do mundo, né, para quem tem empresas para fazer negócio com outras empresas. E a gente está só no começo. Tem 18 mil estabelecimentos, nem 0,0 alguma coisa. Qual é o ticket, Felipe? Eu quero contratar o serviço da Hub Local, né? Os empresários estão acompanhando a gente e tal. O ticket inicial é a partir de R$ 399 mensais, né? Esse é o ticket inicial. Para um local, para um PDV. Nosso foco é de empresa realmente porte, pequena empresa, empresa de pequeno porte, até média empresa, são os melhores clientes da gente. A gente tem algumas grandes empresas com a gente também, mas não é muito nosso foco. Nosso foco é do pequeno e médio, principalmente. E nós estamos agora num trabalho grande, né? Acabamos de captar um investimento. Você falou de investimento? Sim. Fizemos a captação ontem, saiu na Exame. Exatamente ontem. Não sei quando é que vai ser passado aqui a gravação, mas hoje, né? De ontem para hoje, nós estamos gravando, nós fizemos Vamos ser em primeira mão, viu? A captação de investimento, né? Saiu no Exame, na Exame, aí a nossa reportagem falando da captação. A gente captou, é público. A gente captou já 3 milhões e meio, mais 3 milhões e meio de aportes, somando o total já de captação em 6 milhões. De investimento com investidores da Bossa Nova, GV Angels e vários investidores independentes. Nós temos o ex-presidente da Cielo, temos o ex-presidente da FedEx Brasil, Rapidão Cometa, temos muitos bons empresários aí que... Hoje a Hub Local, assim, a gente é muito feliz com os nossos investidores, tem muito investidor bom, né, por trás da Hub Local hoje.
e fizeram esse aporte. E a gente está numa rodada agora de investimento também. A rodada não parou, é um aporte da rodada. A gente tem uma rodada aí aberta em torno de mais 24 milhões limitantes para fazer ainda esse ano, né? Então, estamos com boas expectativas. É o que chama de Série A, né? Série A, rodada, né? Série A. Tem toda uma escalada, Prestige, né? Aí tá. Que a gente pode falar aqui nessa conversa, a gente pode estar explicando um pouco melhor como é que funciona isso. E é legal, assim, a gente já ouve rodada de investimento, receber alguns milhões aí, mas o pessoal tem que entender que quando você faz isso, você acaba perdendo um pouco da participação da empresa, né? Então, eu lembro que eu já vi uma palestra sua, você falando justamente isso, que segurou um bom tempo, né, para não porque você acreditava no negócio. Né? Isso, porque sim. À medida que você vai entrando no investidor, você vai tendo que ceder ali a participação para ele. Exatamente. É porque, diferentemente dos mercados tradicionais, né, o equity da startup, ele é uma moeda de troca. Né? Ele é uma moeda de troca. Você pode utilizar esse equity para poder ajudar no crescimento da empresa, pensando numa visão de longo prazo de crescimento. Já numa empresa tradicional, qualquer empresa, o seu equity é o seu ganha-pão, é o seu dividendo, né? E aí, realmente, você tem que proteger muito na tradicional. Se você não tem uma visão de escala e crescimento, realmente não faz sentido ficar vendendo equity. Tá? Agora, se você tem uma visão que você pode escalar, que o seu negócio está só no começo, por exemplo, hub local, 18 mil, é nada, é pouco. Nós somos uma média empresa já, de estrutura financeira, mas a gente está só no começo. Isso é uma startup. E pouco tempo, né? 5 anos, pouco tempo. Exatamente. Apesar dos números serem muito superiores à maioria das empresas, nós já saímos dos 95% das empresas brasileiras, mas ainda é um número que, na nossa visão de longo prazo, ainda é muito pequeno. Estamos apenas começando. Ela ainda não é unicórnio. Ela ainda não é um unicórnio, ela ainda não tem... A gente quer 1 milhão de CNPJs no nosso negócio. Nossa. De longo prazo. Milestone top, assim. Milestone dos sonhos. 1 milhão de CNPJs trabalhando com a gente nesse momento. A gente tava conversando aqui no começo, mas sempre teve essa visão que a gente realmente vai chegar lá. Tinha essa visão de crescimento. Eu falo isso no livro, tá? Já entra no pouco já fica a dica aí pra inclusive, fala pro pessoal onde é que o pessoal compra esse livro aí. Como é que adquire o livro? Internet, online, né? Na Amazon, já tá lá. Amazon. A gente não distribuiu muito nas livrarias esse livro. Acho que pode ser um próximo passo que a gente vai fazer. Mas inicialmente a gente foi distribuir na Amazon, no Mercado Livre, na Americanas. Né? Então, pesquisando Jornada Startups, qualquer um desses marketplaces vocês vão encontrar. E inclusive falou da Bossa Nova, né? A Bossa Nova é do João Klepper. E eu tenho uma história muito legal do clube com o João Klepper, né? Porque quem estruturou a ideia do clube de ser uma comunidade tipo privada com assinatura mensal foi ele. Eu participei de um evento que ele estava presente, que eu disse assim, rapaz, um dia o meu sonho é contar isso pro João Klepper, que eu acho que ele nem ia lembrar. Né? Eu fui para um evento que ele estava fazendo aqui em Fortaleza. Eu acho que ele vai lembrar, viu? Ele é bem esperto. Pois é. E aí eu fui meio cara de pau, liguei para a organização do evento e assim, eu sou fundador da comunidade empreendedor, tinha acho que 10 pessoas só. Essa comunidade. E nem monetizava na época. Isso, eu queria bater um papo com um dos palestrantes. Aí o cara... Não, pode ser, escolha ele é super solícito. Aí eu fui no camarim dele, então inclusive a foto ainda com o livro dele e tudo, e eu fui falar, eu tô com uma ideia aqui de fazer um movimento de empreendedorismo aqui no Ceará, né? A ideia é que eu consiga reunir empreendedores pra gente fazer tipo um social mastermind, de crescimento e tal. Atualmente, minha intenção é oferecer conhecimento. Eu vejo que a gente, como brasileiro, a gente fala muito pouco de empreendedorismo, né? Acho que a gente teria que tanto apoiar mais, quanto, de fato, trazer esse incentivo pro pessoal. E essa é a minha ideia, mas não, eu tô só te falando, eu não quero que você, não tô falando pra você investir, né? Tô falando. Aí, não, beleza, vamos lá. Aí, assim, aí veio várias perguntas, mas no final das contas ele disse assim, cara, tu tem que migrar para uma assinatura mensal, algo de recorrência, para tu ter uma previsibilidade. Sim. Né? Exatamente. E aí, tipo assim, como é importante a gente se conectar com a pessoa correta, né? Porque foi graças a esse estalo dele que o clube realmente se transformou num negócio de rentabilidade, de realmente... De ser um negócio. Isso, de ser um negócio. Por conta que ele falou assim, uma coisa que eu achei legal. Ele disse assim, tu tem quantos membros? Aí na época eu tinha, como eu tava falando, que já tinha uns 10 e tal, 15. Eu disse, cara, eu tenho poucos membros. Aí assim, cobra um valor mensal. Aí ele disse assim, mas se eu cobrar um valor mensal, a galera vai sair. Aí que tá o estalo. Ele falou assim, aí que tá. Se a galera sair, é porque teu negócio não tem valor. Aí eu achei massa, né? Eu fiquei, caramba, massa. Aí disse assim, cara, eu ainda vou te dar um incentivo. Ele falou, ainda vou te dar um incentivo. Tu cobra o valor. Se ficar uma pessoa... Top, teu negócio foi validado. Se uma pessoa paga, mais porque ela paga, exatamente. Esse é o segredo. Você testa o modelo de negócio. Tem MVP, né? Exatamente. Aí, ficou alguns clientes, ficaram alguns clientes. Por que eles ficaram? Isso, pronto. Começa a se informar o motivo de... O que motiva esse pessoal a ficar? Ali, né? E aí você define o quê? Um negócio chamado ICP, o seu cliente ideal. Pronto. Aí você define, eu já sei que o meu cliente ideal é um cara que tem esses gostos,
ele tem esses interesses, eu vou focar nele. Sim. Eu vou focar nele. O Brasil, por ser um país... Primeiro que o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Sim. Então tem muita... Então tu conseguir um grupo de 100 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas, é totalmente possível. Sim. É graças a ele, essa conexão que eu consegui realmente estruturar. Na época a gente... teve muita dificuldade na pandemia, né? Eu acho que muitos negócios cresceram. Acredito que na pandemia, né? Que teve aquela alavancagem financeira e tal. Mas, tipo assim, graças a ele, esse site que eu fiquei pensando, caramba, não é que é verdade mesmo? Se eu realmente cobrar um valor, o pessoal sai porque não tem valor. Total, não tem valor. E quem ficar vai lhe ensinar muita coisa. Vai. E quem saiu que não tem valor também ensina. Sim, com certeza. Porque você vai entender por que eles saíram. Sabe uma coisa muito legal que a gente faz na Hub, toda vida que algum cliente sai, a gente pergunta. Por que você saiu? Nosso convidado falou isso, né? Me explica, assim, me ajuda a melhorar, me ajuda a crescer. Porque o problema, o grande mal, eu falo no livro também, eu gosto, vou falar isso pra vocês. Eu falo isso no livro. O grande desafio do empreendedor, ele perdeu o medo de começar um negócio imperfeito, rapidamente, e ir construindo esse negócio na medida que ele vai se desenvolvendo. Sim. Tem muito empreendedor que acha que primeiro eu tenho que construir um negócio, deixar tudo bonitinho, fazer a tecnologia pronta, para depois começar. Alugar a sala. Ele perde uma coisa muito legal. Qual é uma coisa muito legal? De testar. Do teste. Sim. De não perder tempo. De começar a faturar, mesmo com o negócio não estando pronto. Sim. E aí o que acontece? Quando a pessoa entra e sai do negócio, ele vai... Se ele tiver muito bem... a escuta com esse cliente, ele vai aprender, ele vai enriquecer, e quando ele estiver construindo um negócio, ele vai construir um negócio muito mais rápido, muito melhor, e vai ter um valor muito mais agregado. Então, por exemplo, se alguém sair do teu negócio, dando um exemplo do teu caso, alguém saiu por N motivos, você aprende com esses motivos, e fala, com os outros eu não vou cometer se eu entregar isso aqui que ele falou de motivo, de estar saindo, será que isso não deixaria esse cara ficar depois, no futuro? Pois a partir de agora eu vou tentar entregar. Isso é legal. Se o cara ficou, por que ele tá ficando? Qual que é que tu vê valor na nossa entrega? Eu vejo isso aqui, tu também aprende, então tu conecta tanto aqueles que estão saindo com aqueles que estão entrando. Verdade. No final, e você E com aqueles que já estão, né? Porque aí você vê que talvez a pessoa não saiu ainda, mas talvez por algum dos motivos que a pessoa saiu, ele já tá pensando em Parece clichê, parece uma coisa básica, mas é algo que, cara... A maioria das empresas erram nisso. A maioria dos empreendedores erram de achar que tem que estar tudo perfeito, tudo bonitinho. Ai, não, tá faltando um botão ali no meu menu, não sei da onde. Inclusive, agora até voltando aqui para a tua história, como é que começou a Hub Local? Assim, você é formado em quê? Como é que é toda a tua história e até chegar de fato na empresa Hub Local? O porquê também do nome, né? Tudo isso. Queria que tu explicasse um pouco. A Hub Local, ela nasceu, eu costumo dizer, eu falo também isso no livro, vou ficar repetindo essa frase para vocês, que a gente fala sobre a vivência de mercado, né? É muito importante o empreendedor vivenciar o mercado. Ele é uma vivência. Sim. Tá? Então não foi, eu num dia estava dormindo, Deus falou comigo e disse para eu criar a Hub Local. E acontece muito empreendedor falando isso para mim, tá? Então eu tô falando uma coisa real, o dia a dia. Então a Hub Local, ela nasceu primeiramente em 2010. Um amigo, eu estava na faculdade, e um amigo apresentou para mim a tecnologia do Google Maps, estava entrando no Brasil. Olha que interessante, né? Google Maps teve uma época que não existia, pessoal. Pra quem não sabe. Nossa, não existia. Isso é muito recente, né? 2010. 2010, assim, parece que a gente nunca teve isso. Nem o WhatsApp, né? O que é que nós fazíamos antes do WhatsApp? Do Instagram, né? Como é que a gente fazia? O que é que a gente fazia antes da internet dessa 5G, por exemplo? Ninguém sabe, ninguém lembra, né? Mas teve-se essa época. Então, o Google estava entrando... É como se sempre estivesse presente, né? Como se já fizesse parte do corpo. Sim, a gente nasceu e exatamente. Em 2010, esse amigo me apresentou a tecnologia do Google Maps. Eu me encantei, eu tive um insight. Fazia faculdade de quê? Eu fazia faculdade de administração de empresas. Eu comecei na engenharia, 2007, na engenharia. Não vi que não era minha praia. Eu sou administrador de empresas, eu sou empreendedor. Eu gosto de coisas dinâmicas. Para você ter ideia, em 2012 eu passei na Caixa Econômica Federal. Concurso. Né? Eu não entrei. Não entrei, porque eu tinha uma crise de ansiedade, assim, de olhar, vou ficar atrás de um balcão, atendendo pessoas, meu irmão, não vou fazer isso, não vou conseguir fazer isso. Eu não sou uma pessoa de rotina, né? Sim. Eu sou uma pessoa que gosta de ter novidade todo dia, de fazer algo diferente. Sou constante, sou muito constante, mas de rotina, para mim, é bem desafiador. E aí, em 2010, esse amigo me apresenta. Eu estava na administração de empresa, eu já tinha saído da engenharia, não gostei da engenharia também, que é muito não chegou a se formar, né? Não cheguei a me formar da engenharia e fui para administração logo em seguida. Fiz uma migração do curso. Sim. E aí ele me apresenta isso, e eu falei, cara, me encantei.
Nessa época você já gostava de tecnologia ou... Eu já gostava, esse meu amigo era da área de tecnologia, e ele tinha na época não tinha Spotify, também não tinha YouTube, mas ele tinha feito uma web rádio, ele trabalhava com streaming. Caramba. E a web rádio dele era incrível, era tipo, Brasil todo escutando, ele tinha várias pessoas que trabalhavam de forma voluntária, só que ele não soube como monetizar o negócio, mas era um negócio incrível. E eu ficava, cara, ganha dinheiro com isso, ganha dinheiro com isso. Porque eu acho que uma coisa muito importante pros empreendedores também é o time, né? Tipo, time. Vou fazer um negócio no tempo errado. Ele fez um negócio certo no tempo errado. Digamos assim, e também faltou um pouquinho do modelo de negócio. Uma coisa, existe alguns critérios de por que as coisas acontecem e dão certo. Sim. O time é importante, o modelo de negócio é importante, a estratégia. O sócio é importante. O sócio é importante. Tem muitas coisas, são uma série de fatores. Não existe um motivo só. Sim. Por isso que não existe receita de bolo do sucesso. E quem vende receita de bolo do sucesso, meu filho, é bom você desconfiar. Porque eu lembro a história do Murilo Gun, né? Que ele fala que montou tipo como se fosse um iFood naquela época, né? Só que era pelo fax e tal. Mas o core do negócio era como se fosse um iFood. Só que no tempo errado, porque naquela época não tinha uma internet muito rápida. Né? Não tinha app, não tinha tudo isso, então... Então time é importante. Inclusive, a iCombinator, né? Que é o Y Combinator, Sim. que é uma das maiores... maiores aceleradoras do mundo e também Venture Capital, ele fala lá dos critérios que são necessários para que o negócio funcione. Eles analisam cientificamente, ponto a ponto, a timing, conhecimento dos founders, geolocalização é importante, onde o cliente está, a localização do cliente, do empreendedor, onde é que ele está no momento. Ele é importante para começar um negócio. Por exemplo, você acha que você já viu uma série do Google Maps, que era daqueles empreendedores que fundaram uma tecnologia parecida com o Google Earth. Vocês lembram dessa série? Tem no Netflix. Sim. Eu esqueci o nome da série. Depois dá uma pesquisada, passa aqui depois para vocês, é importante. Show. Mas essa série ele mostra 2 empreendedores que iniciaram a mesma ideia do Google Maps e Google Earth antes de 2000, 1900 e alguma coisa. E os caras não conseguiram difundir o negócio deles porque eles estavam na Alemanha. Caramba. Eles eram alemãos. Fato é que o ambiente é importante. É importante, o ambiente é importante. Na Alemanha, o que era o problema da Alemanha? Ainda não estava com um mercado de tecnologia bem difundido, ele estava entrando ainda. Enquanto isso, o Vale do Silício estava bombando, com a entrada do Google, da Apple e vários outros dispositivos, a própria HP também, Microsoft, estavam crescendo muito o Vale do Silício. E é o que aconteceu, o Google ficou sabendo desse projeto, ele teve acesso a esse projeto de alguma forma, mostra isso na série, eles sabem a informação e eles começam o negócio e o Google funciona e eles morrem logo em seguida. Então mostrando a importância da estratégia. Caramba. Então quando a gente iniciou lá atrás, né, quando eu vi essa visão, eu falei pro meu amigo, cara, eu vou viver disso. Mas quando tu viu o Google Maps, tu pensou em quê? Tipo assim, Google Maps, eu vi o futuro, eu vi que isso seria utilizado amplamente para localização, para a gente poder usar várias ferramentas, várias tecnologias em cima disso. Caramba. Eu tive esse insight na hora. Eu falei pro meu amigo, eu vou viver disso. Eu vou trabalhar com isso. E esse meu amigo, ele falou que bacana e tal, me incentivou, mas eu passei mais 2 anos ainda pensando o que eu ia fazer, e eu estava vivenciando na época o mercado imobiliário. Por isso que é importante vivenciar sempre, né? Porque não adianta você ter uma ideia de, por exemplo, eu quero montar o iFood. Sim. Eu conheço os fundadores do iFood. Nossa. Os primeiros fundadores. Sim. Antes da Movile. E um desses fundadores, ele é mais próximo de mim, ele contou um pouco da história. Cara, muita vivência. Muita. Antes ele tinha um negócio chamado Disc Cook. Que era um negócio que você pedia por telefone e tal. Então ele vivenciou esse mercado, ó. Anos, então 3, 4 anos para até um iFood no final. Como se fosse um aprimoramento, não? Um aprimoramento. Aprendizado, né? E na minha época, eu estava vivenciando no mercado imobiliário. Então eu pensei, vou fazer alguma coisa pro mercado imobiliário. Eu tinha uma dor no mercado imobiliário que era a visitação até os imóveis. E o Maps permite a gente fazer um teletransporte, digamos assim, né? Sim. De plotar onde é que é a localização daquele imóvel, de poder botar o Street View. Já tinha o Street View? Tinha, o Maps lançou já com o Street View aqui no Brasil. Caramba. Logo em seguida, inclusive, quando lançou o Street View, lançou com aqueles Fiat estilo, né? Com as bolas por cima, sim, né? Sim. Foi a primeira vez que eles entraram, já fizeram até uma apresentação de Fiat estilos na rua e tal, foi um negócio bem legal. Eu lembro como se fosse hoje. Mas que legal tu pensar no mercado imobiliário nesse sentido de, tipo, ir até o local, né, ali pelo Google Maps, para poder entender. Exatamente. Não, a primeira coisa que eu pensei foi, eu tinha uma dor muito grande que era a visitação. Eu era uma pessoa que ia até o imóvel mostrar o imóvel.
Então eu tinha meia hora de deslocamento, 1 hora, e às vezes eram muitas visitas ao mesmo tempo, era cansativo, era demorado. Não escalava. Não escalava. Então eu pensei, vou pegar o Google Maps, eu vou fazer um app que vai pegar o Google Maps e vai plotar os imóveis no mapa, e a gente vai usar o Street View externo para mostrar a região e mostrar o interno com fotos também. Na época 360 graus não tinha, mas eu me espelhei no Google Maps. Se o Google consegue fazer, deve ter alguma forma de fazer. Então eu pesquisei de como é que eu poderia fazer isso, encontrei na época uma forma super precária, mas foi se desenvolvendo, né, no começo. E a minha ideia era o seguinte, vou mostrar isso no escritório, ou seja, a pessoa que quer ver o imóvel vem aqui no meu escritório, vai ver comigo na tela, se ele tiver interesse, a gente vai lá, para não perder tempo, porque muitas vezes eu tinha esse problema, de gastar gasolina, custo, tempo, dinheiro, para ir até o imóvel, mostrar, e o cara, não gostei, não tô gostando. Então eu preferia ver que ele visse na tela antes, para depois, gostou, então vou pegar a chave e nós vamos lá. Nossa. Ver esse imóvel, bora fechar o negócio. O Felipe já fazia um funil aí. Já fazia um funil, né? Então assim, eu não sou da área de tecnologia, sou administrador de empresas. O que é que eu fiz? Eu comecei a contratar desenvolvedores. Felipe, nossa, como é que tu contratar desenvolvedores? Na época eu ganhava mais ou menos R$1.500, R$1.000 mais ou menos por mês, era bem assalariado. E eu pegava todo esse dinheiro e investia. Eu juntava dinheiro, porque na época eu morava com a minha família, ainda com a minha mãe. Sim. E não tinha gastos, praticamente. Era gastos pessoais. Então, eu ao invés de usar comigo, né, digamos assim, ir para as festas, ir para não sei aonde, fazer todo aquele negócio, né? Eu pegava a grana e botava para investir no meu negócio. Então, eu pegava esse dinheirinho e botava para um freelancer, desenvolvimento, para ele fazer. Ficaram 2 anos fazendo isso comigo, tá? Eu tive muita dificuldade no início, por não ser da área de tecnologia, de entender o que de fato deveria ser feito, qual era o fluxo de trabalho necessário para poder desenvolver essa ferramenta e não perder tempo. E nessa época, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? Então, os meus erros, eu costumo dizer isso, o Jeff Bezos também fala sobre isso no livro dele, A Carta de Bezos, que fala exatamente sobre os seus fracassos bem-sucedidos. Então, na época, eu não tinha os fracassos ainda, não tinha aprendido, mas hoje, por exemplo, eu jamais teria começado como eu comecei. Eu fiquei esperando pela tecnologia, que é um grande erro. Sim. É um grande erro. Primeiro porque a tecnologia não é a solução, não é o que vai fazer o teu negócio. Tecnologia, na verdade, não é o fim, ele é o meio. Sim. Ele tem que ser o meio. Né? Então, na minha visão, era o fim. Então, eu tenho que terminar a tecnologia, eu tenho que finalizar a tecnologia para poder ir para o mercado. Quando é o inverso. Eu primeiro vou para o mercado, depois eu faço tecnologia. Então, nessa época, eu passei 2 anos esperando tecnologia e gastando meu dinheiro, me endividei. Porque eu comecei a entrar, nesse período de tempo, eu fui crescendo também como pessoa. Já né? tinha nome a empresa, não? Não, tinha o nome da empresa, era Direto ao Imóvel, o nome da empresa. Era um app chamado Direto ao Imóvel. Sim. E nessa época, eu vinha fazendo esses investimentos, mas ao mesmo tempo eu comecei a ter meus assuntos pessoais, comecei a namorar, me relacionar, namorada, né? Começa a ter os custos pessoais, começa a ter que ir para o restaurante, pagar o restaurante. Sim. Então, ou seja, comecei a me endividar nesse período. E aí, quando eu já estava, assim, 2 anos, 2012, quando eu já estava, assim, bem atolado, eu falei, eu tenho que resolver, porque essas pessoas aqui que estão comigo não estão entregando o projeto. O que é que eu faço, né? A primeira coisa, eu encerrei, né, essa parceria com esses desenvolvedores, e eu comecei a pedir indicação no mercado, e me indicaram o Rodrigo, que é meu sócio. Nossa. Na época. Tá aqui, inclusive, ele é... Qual escritor que chama, né? Qual autor do nosso né? livro Jornada de Startups. Rodrigo Koifman. O nome do homem é o Homem Koifman. O Homem Koifman. Né? Já tá diferenciado no nome, viu? Sim. E aí ele foi um encontro, eu costumo dizer, foi um encontro de almas, né? Porque ele estava iniciando a vida empreendedora também, perdão. E aí ele... Mas ele era do setor de tecnologia? Ele é desenvolvedor. Ah, tá. Né? Então ele vinha de grandes empresas, Enel, Diário do Nordeste, Verdes Mares, etc. Ele vinha trabalhando aí com grandes empresas na área de tecnologia. E mais de 25 anos na área, né, de desenvolvimento de tecnologia. Isso, e ele saiu. Ele parou de trabalhar para os outros, ele pensou, eu quero fazer um bom empreendimento. E ele fez uma espécie de soft house e agência de marketing, assim. Que você fazia sistemas, mas também ele trabalhava com a parte marketing também do negócio, fazendo site, etc. E aí ele me indicaram, dizendo que ele era o fera, que ele ia entregar e tal o nosso trabalho. E aí eu falei, bacana, vou conhecer. Tivemos uma afinidade muito grande no início.
E ele, não, vou pegar o teu projeto, ele cobrou um preço legal, eu consegui pagar também. Porque Então ele atuou como um soft house mesmo, né? Soft house, eu não. Prestando Eu serviço peguei pra você, o segurança que estava de um lado, entreguei o projeto para ele sim. para entregar. Enquanto ele foi fazer, eu continuei endividado. Então, cara, eu preciso resolver, porque como é que eu vou pagar o Rodrigo? Sim. Você pergunta, como é que eu vou pagar o Rodrigo? Então, aí foi o momento que eu tive a brilhante ideia, eu boto isso no livro, a brilhante ideia de ir para o mercado vender. Olha que brilhante ideia, né? Vamos vender para ver o que é que acontece, né? Bora ver o que é que o meu cliente diz. Foi que nem o João Kepler falando para ti, bota o preço aí. Sim. Mas e ninguém me disse isso. Eu tive a brilhante ideia naquele momento. Sim. Quando eu fui pro mercado, o pessoal adorava o projeto, achava legal, mas eles falavam para mim que era um teste que não tinha, que era uma marca nova, que ia ainda ter um tempo de rampagem, de encontrar novos usuários, de pessoas utilizando essa ferramenta, e queriam entender ainda o resultado disso para poder pagar. Eles não queriam testar, eles não queriam ser nós chamamos de early adopters. Eles não queriam queriam adotar inicialmente essa ideia pagando. Eles queriam testar. Quer testar? Me usem, né? Estou aqui para isso. Só que eles queriam 6 meses, porque o mercado, para esse mercado imobiliário, principalmente para portais imobiliários na época, apesar de não estavam fazendo exatamente o que nós estávamos fazendo, era dar 6 meses de graça para os clientes. Entendi. Então, teu nicho era tipo assim, vamos voltar pro mercado imobiliário. Não, inicialmente era isso. Eu fui vender isso aí. Cheguei lá, cara, os caras, eles falavam, não vou pagar, e eu não tinha dinheiro mais. Eu não tinha mais dinheiro, eu fiquei com a corda no pescoço. Meu Deus do céu, o que eu faço? Mas eu tenho que terminar, eu já comecei. E aí eu dei um jeito. Eu consegui dar um jeito na época para pagar, graças a Deus, até porque senão eu não estaria sócio hoje. Deu tudo certo. Mas o que aconteceu? Nesse meu percurso, por isso que o Jeff Bezos fala, e eu gosto muito dessa fala dele, dos fracassos bem-sucedidos. Eu fracassei nesse negócio, foi um fracasso. Fiquei endividado, esperei 2 anos, perdi tempo e dinheiro. Quebrou o final. Não quebrei porque eu continuei, digamos assim, vivo, né? Sim. A empresa não morreu. Ninguém, não morreu, então não quebrou, então fechou. Então foi um negócio que foi pra frente. Mas nesse período, como eu estava utilizando, sendo um dos primeiros, o early adopter do Google, do Google Maps, eu tinha um relacionamento mais próximo, de conversar com uma pessoa, com um ser humano, de eles entenderem o nosso projeto, eles avaliaram o nosso projeto e confirmaram que a gente poderia utilizar o Google Maps. E aí eles me convidam para outro programa. Um programa que era para colocar as empresas no mapa do Google Maps, ou seja, trabalhar com aquela tecnologia que eu tinha me encantado, e também fazer um Street View, tour virtual interno, para dentro do estabelecimento, utilizando o Google Maps. Que foi uma novidade dele depois, né? Super novidade na época, não tinha ninguém fazendo, inclusive era um convite ultra especial, era um convite direcionado para mim com pouca gente participando. Que massa. Caramba. Aí eu me senti, eu falei, eu tenho uma grande oportunidade. Muito massa, sim. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou largar esse projeto. O Rodrigo ficou, Felipe, o que é que tá fazendo? Porque o Rodrigo, ele tava nos primeiros clientes, então imagina, o cliente dele, que ele talvez queria depois cobrar uma recorrência minha, algo do tipo, tava querendo fechar o projeto que ele tava terminando, e ele terminou o projeto, que também foi o motivo dele estar comigo até hoje também. Ele terminou, entregou, realmente cumpriu, né, os prazos. E, cara, quando eu fiz isso, ele ficou, por que tá fazendo isso, Felipe? Eu, não, cara, o Google me convidou para um programa. Ele, o Google, que bacana. Então, aí eu comecei a trabalhar nesse programa, nesse projeto, passei por um processo longo de treinamento. E o Rodrigo começou a saber... Mas não era funcionário do Google, não, né? Não, era um projeto, nós chamávamos de parceiros do Google, era não é um Google Partner, mas era um agente de confiança. Sim. Nós chamamos de agente de confiança, que era para pôr as empresas no mapa, acrescentar as empresas no mapa de forma correta. Sim. Né, com todos os dados, todas as informações, com as fotinhas corretas. Mas seria uma prestação de serviço, você ia receber para fazer isso. A gente prestava serviço para as empresas, mas a gente tinha a chancela do Google. Sim. A gente chegava nas empresas dizendo assim, olha, o Google está querendo fazer esse trabalho aqui, um selo. Legal. Exatamente. Então as empresas abriam mais as portas. E o que é que eu notei? Os mesmos clientes que diziam para mim, não, vou esperar 6 meses, já começaram a pagar. Sim. Começaram a pagar. Uhum. Comecei a sair do sufoco, né? Sim. Comecei a pagar minhas dívidas. Legal. Né? E o Rodrigo... Até então não era hub local ainda. Não era nada com hub local. Eu tô mostrando para você como é que foi a construção do zero. Do zero mesmo. Isso aí é o zero. Não é do zero, isso é do menos zero. Do negativo. Isso é do negativo até os milhões. Eu estou mostrando exatamente para vocês o que é que eu fiz para sair do negativo até os milhões de faturamento. Tá? Sim. O Rodrigo, naquele momento, ele perguntou, eu mostrei o programa, ele se encantou pelo programa. Cara, eu quero fazer parte contigo sobre isso.
ficou amigo, né? Uma amizade super tranquila, teve uma afinidade muito grande. Encontro de almas que eu falei para vocês. E aí a gente viu que eu falei, cara, eu preciso de uma pessoa de tecnologia, Rodrigo, tu pode ser essa pessoa. Né? Porque eu tive esse problema no primeiro negócio. Esse segundo negócio eu não quero ter esse problema mais. Eu quero ter alguém de tecnologia comigo. É o que eu comento até no próprio clube, né? Que mais importante do que o porquê no negócio é quem tu se conecta que vai te levar a outro nível. Eu falo isso na sociedade. Eu falo isso no livro sobre sociedade. Sim. A importância da sociedade. Repare, todo bom negócio, todo negócio de sucesso, ele geralmente tem pelo menos 2 figuras claras desse negócio. Às vezes tem mais, tá? Mas eu tô dizendo assim, pelo menos 2. Um cara de business, um cara visionário, geralmente, que eu faço mais esse papel lá na Hub Local, e o outro um cara mais técnico, eu tô falando de empresa de tecnologia, tá? Um cara de mais tecnologia ou conhecedor da área, para tirar a tecnologia do meio. Uma pessoa muito conhecedora da área que vai dar o know-how necessário para fazer o negócio acontecer. Como se fosse uma pessoa ali emocional e outra racional. Vou dar um exemplo. Steve Jobs, Sim. Steve Wozniak, Apple. Sim. Foi exatamente. O técnico e o visionário. O visionário, verdade. Então, geralmente, você pode perceber, todas as grandes empresas têm esse perfil. Nós temos o Saverin no Facebook com o Mark Zuckerberg. Verdade. É o de business com o cara técnico, que também é um cara bom de business também, né? Que ele também tinha essa pegada, mas é um cara técnico. Então, ou seja, nesse momento foi o momento que eu consegui ter isso. Ter alguém complementar. E é muito importante, eu boto isso no livro. Na sociedade, não adianta... Nós estamos numa era agora, pessoal, que o nosso mercado não é mais o mercado do Rambo. Ou seja, o filme de sucesso hoje do mercado não é mais o Rambo. São quem? Qual o filme que tem sucesso hoje? Os Vingadores. Os Vingadores. Por quê? Porque nós estamos num mercado muito mais coletivo, muito mais colaborativo. Não adianta mais ir com vou sozinho e vou dominar o mundo, vou pegar a metralhadora e metralhar matar todo mundo. Não vai. Não dá mais. O mercado vai te engolir. Tu vai dar ao contrário, a metralhadora vai vir pra ti. Sim. No final. Então, realmente, você precisa ter pessoas Boa certas analogia. no momento certo. Então, a gente fez isso. O Rodrigo, quando ele virou meu sócio naquele momento, ele me entregou a gama de tecnologia que eu precisava. Mas assim, vou largar a Soft House e vou entrar contigo? Não. Aí nós temos aí a teoria também das 2 canoas, né? Você já ouviu falar da teoria das 2 canoas? É o seguinte, quando você está numa canoa e você vê uma canoa que você acha que é mais legal, né? O que é que você faz? Você está no meio do rio, tá? Você vai e larga essa canoa e vai para outra canoa cegamente? Jamais. Aí tem a teoria das 2 canoas. Você vai com uma canoa perto, até a outra bota canoa. um pé numa, bota um pé noutra e vai remando e tentando levar as 2 juntas. Sim. Para não afundar nenhuma nem outra. À medida que você for vendo que as canoas elas não conseguem andar mais juntas, aí você descarta uma das 2 e fica com a melhor canoa. Entendi. Então essa é a teoria das 2 canoas, que fala que eu aprendi com o Kepler isso aí também. É exatamente isso. Ele fez exatamente isso. Ele tinha uma agência, né, a Soft House, que sustentava ele, manteve esse trabalho, mas em paralelo ele ficou meu sócio, virou meu sócio e a gente foi construindo. Mas tu só tinha uma canoa. Eu tinha também uma segunda canoa. Eu tinha uma segunda canoa. Eu continuei nos imóveis, na imobiliária. Sim. Essa imobiliária é uma imobiliária familiar. Eu faço parte da família. Sim. E eu tava lá trabalhando com a família, tá? Entendi. Então eu consegui ter pelo menos esse apoio, né? De continuar tendo essa renda. Sim. Que eu acho que pro empreendedor às vezes é interessante, né? Porque às vezes você também... Eu gostei da teoria da canoa, porque também tem um negócio que vai pelo menos te mantendo ali nos primeiros períodos, né? Pra você conseguir pagar as contas e tal. Exatamente. Não, tem que ser, cara. O primeiro passo, eu acho que tem uma série que eu quero recomendar pra vocês assistirem aqui, que chama-se 90 Dias pra Ficar Milionário. Já viram essa série? Assistindo, tá assistindo a série? Sim, a Raquel tá aqui nos baixos do cadê a Raquel? Tá lá Qual, fora. qual né? é o ensinamento Ela principal dessa série? Indicou, E um mapa mental ela fez também lá no clube. Lá. Esse é incrível. A série é fantástica, É massa, vocês têm que assistindo. assistir. 90 dias para ficar... O que é que o bilionário... Eles pegam bilionários reais, né? Começam do zero e bora começar a construir um negócio do zero. Dando para ele um valorzinho de $100 e um carro. Basicamente um celular. E uma caminhonete velha, viu? Exatamente. Um caminhonete velho que ele não pode vender. Que ele não pode usar como moeda de troca para começar o negócio. E aí, qual o ensinamento maior que ele faz? Logo quando ele chega, ele tá com esse negócio, ele vai pro negócio, ele vai tentar ganhar dinheiro. Não, a primeira coisa que ele faz é: o que é que eu preciso para me sustentar? Sim.
pra eu viver. Porque eu preciso Verdade, comer, eu preciso tomar um banho. Aí faz o cálculo mesmo, Faz um cálculo. Então ele faz um cálculo. Primeiro, o que é é que eu preciso chutar? Então, antes dele montar o negócio milionário dele, ele primeiro viu uma forma. Pronto, agora eu preciso desse valor aqui pra me sustentar. O que é que eu preciso agora pra conseguir esse valor rapidamente, sem depender do negócio? Então, ele foi arrumar um emprego, foi fazer freelancer, foi fazer alguma coisa do tipo. Atrás de pneu. É a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. Se tu tem um emprego hoje que tu sustenta, tu tá visionando outro negócio, tu tem que manter a canoa. Sim. Verdade. Pra tu sustentar, pra tu ter uma casa, pra tu comer, pra tu ter condições de vida. É uma boa ideia. Até porque se você não tiver condições, o que é que vai acontecer com você? Você morre. Sim. Você vai morrer pessoalmente mesmo. Não vai morrer. O teu negócio morre junto, mas você morre também. Inclusive, na série ele não consegue, tipo assim, chega um momento que ele tá sem grana até pra... Ele dorme no carro, né? Sim. Então ele diz assim, se eu não conseguir isso aqui, eu não vou conseguir trabalhar bem. Não vou conseguir ter minha saúde mental boa pra poder desenvolver negócio, né? Exatamente isso. Então, foi o que o Rodrigo fez, foi o que eu fiz. Eu fiz a mesma coisa. Eu tinha um emprego, eu tinha um trabalho, então eu passei um bom período de tempo, primeiramente, nesse emprego. À medida que o negócio foi sustentando, a gente foi começando a tirar um pezinho da canoa. Sim. Foi começando opa, pode ser interessante. Mas a gente continuou até o momento, eu diria que eu soltei a minha canoa bem próximo da hub local, tá? Eu demorei bastante para soltar minha canoa mais antiga. Esse demorar foi quanto tempo? A gente iniciou em 2014, eu e o Rodrigo, a Sociedade, nesse projeto do Google. Aí foi muito legal, deu notoriedade, deu autoridade pra gente, porque ficou como se fosse o representante do Google na Ceará. Eu lembro que tu comentou no dia da tua parte lá que tinha um apelido, né? É o Lourinho do Google. Chamava de Lourinho do Google. Lourinho do Google, os meninos do Google, eram os meninos do Google e o Lourinho do Google, né? Eu era o conhecido como Lourinho do Google. Mas a gente atendeu alguns milhares de empresas aqui no Ceará. A gente focou muito no Ceará. A gente começou a tentar fazer uma expansão física. E a gente testou muitos modelos de negócios. A gente aprendeu... Cara, eu aprendi muito. Ganhamos dinheiro? Não ganhamos. Aprendizado, autoridade, entendimento de mercado. Foi o período mais rico de aprendizado da minha vida. Mas foi uma vivência importante para o que viria a ser a hub local. Sim, Como a gente começou a atender muitas empresas que queriam se posicionar no Google, né, estar presente no mapa, né, do Google principalmente... a gente começou a ter entrada e saída de clientes que gostavam da gente, clientes que não gostavam. Eu falei da escutativa, né? De você aprender com quem te ama e com quem te odeia. Sim. Tá? Tem que aprender com os dois. E aí a gente começava a escutar eles. Só que na época que a gente estava escutando, a gente tinha um ponto lá que a gente ficava um tempo dizendo, não, a gente não resolve, a gente não faz isso. E esse ponto começou a se repetir várias vezes. Aí eu comecei a pensar, eu acho que tem uma dor aqui, tá? Mas só veio acontecer depois de quase 4 anos. Foi 2014 a 2018, esse projeto. Tá? Depois de quase 4 anos nesse mercado, tentando. A gente descobriu o quê? Que é muito difícil escalar hora-homem. Muito difícil. A não ser que a tua hora-homem seja escalável também financeiramente falando. Ou seja, a tua hora-homem seja cara. Seja cara. Vai valer a pena. Que o cliente paga isso. Tá? Que não era o caso, né? Não era o caso. Era um negócio realmente que precisava escalar. Era loja a loja, local a local, né? Basicamente. E também nós aprendemos o que? Muito modelo de negócio comercial, de como entrar no mercado, de como abordar cliente, de como entendimento. Mas o maior aprendizado da gente foi escutar. E aí, em 2018, a gente estava precisando desistir, eu e o Rodrigo. Porque o negócio era muito legal, mas estava 0 a 0. Não tava dando Durante lucro. todo esse período, você nunca pensou em desistir? Só Só em 2018. Foi 2014 a 2018 a gente acreditando no negócio, porque era o Google, era o mercado digital, batia, sabe, no cheque dos meus sonhos. Sim. Eu tinha o cheque de ter um produto digital que atendesse milhares de empresas ou milhões de empresas, que fosse escalável, etc. E nesse cheque só faltava o escalável. E a gente estava tentando descobrir como a gente escalava esse negócio. Porque no final das contas ficava só empate. Ficava no empate. E matava um leão por dia, praticamente. Você não podia parar, né? Porque primeiro não era recorrente. O Google não permitia recorrência nesse projeto, era um projeto consultoria. Eu tinha que entregar o serviço e tchau. Finalizou. Então pronto, aí já não tinha escala aí. Já não tinha escala para começar, mas a gente acreditava. Por causa da quantidade de negócio que existia no mercado e pela capilaridade do produto, a gente acreditava que a escala viria e vender para muita gente e pronto. Tá bom. Então, ou seja, eu vendia para 100, depois vendia para 100, depois vendia para 100. Isso geraria uma boa receita para nós, né? E na época eu não sabia o que era startup.
também. Eu não tinha a mínima noção. Até 2018 você não... Não sabia. Startup, para mim, na época, a minha visão, acho que a maioria de vocês também tem a mesma visão, é uma empresa que é feita na garagem da casa da mãe. A IPO, né? Que é uma empresa que tá no quartinho do empreendedor. Sim. Né? E não é, cara. Tem todo tipo de startup. Tem startup que tá no quartinho, tá na garagem, mas tem startup como a Hublock. A Hublock é uma startup ainda. Startup que tem mais de 100 colaboradores, que fatura 24 bilhões, que tá espalhado por todo o Brasil. Mas chega um momento que, tipo assim, chega um momento que a startup deixa de ser startup? Chega. O momento que ela para a visão de crescimento em curto prazo. O que é uma startup? É uma pequena empresa, ou um negócio em estágio inicial. Ou seja, você teve uma ideia, vamos montar um produto, vamos vender livro. Tá? Se eu consigo vender esse livro rapidamente, em curto período de tempo, para 1 milhão de pessoas e eu tenho 0 agora, eu sou uma startup. Então é o poder de escala que define. É o poder de escala, é a velocidade. Sim. Você rapidamente, se eu consigo fazer isso, nós conseguimos vender um livro para 1 milhão de pessoas, se encontrarmos o canal e a forma de vender, talvez sim. Show. Então é uma startup. Sim. É uma startup. Então chega um ponto que ele deixa de ser escalável e passa a ser escalonável. Digamos que a gente né? vendeu 1 milhão. Já chegamos a vender 1 milhão. Para quem a gente vai vender mais? A Felipe só tem mais 100 pessoas para vender, tem só mais 500 pessoas para vender. Nossa receita vai ficar o quê? Bem mais retilínea. Aí ela se deixa de ser uma startup. Agora é uma empresa tradicional. Se ela tem uma visão de curto prazo, que vai crescer rápido e que ele pode fazer essa escala, sim, é uma startup. Nossa. É considerada startup. Então a gente, na época, tinha essa visão somente de que era um pequeno negócio, da garagem, etc. Então não tinha nenhuma visão. E aí a gente começou a ver que não estava escalando negócio, a gente via mercado, tinha capilaridade, mas não escalava. Eu precisava fazer muito 1 a 1. Precisava na loja vender. Eu tenho até fotos minhas, eu no balcão, vendendo na padaria do seu Zé. Né? Então eu tenho muitas fotos antigas. Eu acho que também o pessoal tinha um certo, não vou dizer receio, né? Mas naquela época de tecnologia não era algo muito que o pessoal acreditava muito, ou já era? Tava começando a entrar, mas ainda estava reticente. Mas na época, as pessoas já respeitavam muito o Google. Então a gente tinha poder de venda bem interessante, mas era 1 a 1. Sim. Vender 1 a 1 não dá escala, a não ser que tu escale financeiro, monetário. Sim. Se tu não escalar monetário, se o teu ticket não for alto o bastante para fazer 1 a 1, ele não é escalável. E o nosso negócio tinha um ticket baixo. Ainda era considerado um ticket baixo e não recorrente. Então tinha um desafio muito grande. E a gente começou a se perguntar, por quê? Muito legal ser Google. Sou Google e tal, tô marcando Google bacana, bonito. Mas por quê? Não estou me sustentando, tá no 0 a 0, pouco dinheiro. O Rodrigo ganhava mais na agência dele. E ele começou a se perguntar, a se questionar muito. Eu também não estava satisfeito com o ganho. Em 2018 a gente falou, cara, vamos desistir. Aí eu falei pro Rodrigo, mas cara, eu vejo... Vamos lá, vamos entrar num acordo aqui. Você vê que isso é um negócio do futuro, que é um negócio que realmente gera tecnologia, que tem alguma coisa bacana nesse negócio? Tem, eu vejo, mas não tem escala. Beleza. Mas, cara, bora escutar o cliente. Eu tô com uma dor aqui que o cliente tá me dizendo, que é a dor que o meu cliente dizia. Ele falava, Felipe, eu não tô sendo encontrado em outros dispositivos. Muito legal o trabalho de vocês, tô bonito no Google, mas eu tô no meu iPhone aqui, pesquisando, e não tô encontrando a mesma informação. E na visão do usuário, que tudo era Google. Ou seja, tem um mapa, era Google Maps. Né? E aí nosso lado técnico explicava para o cliente dizendo assim, não é Google Maps, é outra coisa, outro dispositivo, então você tem que ir lá nesse dispositivo e cadastrar. A gente não faz esse trabalho, eu sou Google, eu não trabalho com isso. Então a gente começou a falar para o cliente, dizendo não para o cliente para algumas vezes. Assim. E a gente tinha perto de uma centena de clientes na época, trabalhando assim de maneira mais próxima, e eles vinham indagar a gente de vez em quando sobre esses assuntos, e a gente dizia não para eles. A gente pensou, eu pensei na época quando a gente estava pensando em desistir, cara, eu acho que tem uma dor aqui. Eu acho que tem um problema. Engraçado que você passa um monte de para poder entender, né? Inclusive, né? Deu uma lâmpada acendeu aqui. Eu acho que tem uma dor aqui, Rodrigo. O que é que você acha? Aí o Rodrigo falou, eu concordo, Felipe, mas o que o cliente gosta da gente? A gente começou a mapear o que o cliente gosta, o que o cliente não gosta. Por exemplo, na época a gente tinha uma dor muito grande do cliente não... Como a gente está no país que tem um alto índice de roubo, de furto, né, de assalto, etc., muitas empresas não queriam mostrar o ambiente deles interno. E a gente tinha as fotos 360 graus internas e tal. E aí a gente começou, isso aqui tá fora. Aqui primeiro que não escala, isso aqui pra gente também não vai gerar o nosso resultado que a gente quer. Primeiro check que a gente deu. Segundo, o que o cliente gosta? Ele gosta do posicionamento, Felipe. Ele gosta de aparecer bem posicionado pelo produto, serviço, segmento. E ele gosta da atração de clientes, do volume de clientes indo para bater na porta da loja. É isso que ele gosta. Então, o que nós temos que fazer? Focar nisso. Tá, beleza. Então,
Nessa época, o Google, as coisas... no empreendedorismo, você tem que ter um pouco de sorte também. O que é a sorte? Mas qual a minha visão de sorte, tá? É a sorte. Sorte é quando a oportunidade casa com a tua habilidade, tua capacidade, teu entendimento de mercado. Tá? É isso. Então que é sorte. você vai ter que estar preparado, então. O mercado tem oportunidade. Todo mercado tem oportunidade. Todo. Não existe mercado sem oportunidade. Então, vinha oportunidades o tempo todo e a gente às vezes estava preparado, às vezes não estava. Nessa época, foi no momento certo. O Google convida a gente para uma imersão no Vale do Silício com todos os parceiros deles. Foi uma das maiores imersões que eu já fiz na minha vida. Foram mais de 200 pessoas que foram convidadas. Só tinha eu, Rodrigo e um brasileiro a mais. Tinham 3 brasileiros no meio de 200 pessoas. Que moral, viu? Assim, foi incrível. A gente representou o Brasil nessa época, né? Isso em que ano? Isso foi em 2018. Ainda em 2018. Eu tava pensando em desistir, ó. Tava pensando em desistir e aí o Google convida a gente. Sim. Convida a gente para esse programa. Era uma imersão de alguma semana e tal, e a gente ia lá conversar, e a imersão ia ser com um cara chamado Ray Kurzweil. Ray Kurzweil é um dos maiores futurólogos, futuristas, né? Um cientista do futuro, digamos assim, que estuda o futuro do mundo. Ele, além de ser o diretor de tecnologia, não sei se ele ainda está, mas na época ele era o diretor de tecnologia do Google. Ele também ele é advisor do Bill Gates. É um dos advisors do Bill Gates para tecnologia. Então, para entender, o cara o cara é top. Sim. E ele, para você ter ideia, ele tem um royalty, ele ganha royalty de todos os Assistant Voice do mundo. Porque ele foi o criador da tecnologia do algoritmo da Assistant Voice. Caramba. Então ele criou o Assistant Voice. Como é o nome dele? Ray Kurzweil. Ele tem vários livros publicados, tem 2 livros recentes que são mais interessantes, mas o que na época eu gostava muito, chama-se A Era das Máquinas Espirituais. É A Era das Máquinas Espirituais de 1999. Ele fez esse livro. Prevendo os próximos 100 anos, onde ele falava da IA. Só o cara tá conectado com Bill Gates. Bill Gates. O Google. Rapaz. Mas em 1999 ele lançou um livro falando da IA, que as máquinas iriam ser espirituais. Eles seriam naquele tempo, né? Naquele tempo. Exatamente isso. Ray Kurzweil. Um livro fundamental para você ler, para você entender o que pode acontecer. Já tá aqui. Ele diz que está com 86%, 80% de acerto até o momento. Caramba. De tudo que ele previu nesse livro, né? Então, o momento está acertando tudo. Até porque ele está na frente dos projetos. Ele influencia o Bill Gates, ele influencia o Elon Musk, talvez. Ele é um cara que está muito lá em cima e vê, né, o que está acontecendo. Caramba. A imersão era com ele. A gente olhou, cara, nós temos que ir para esse negócio. A gente estava no 0-0, a gente não tinha dinheiro para ir para Vale do Silício. Sim. O que é que tu fez? Vocês falavam inglês? Eu não sou fluente. Não sou fluente, mas eu entendo muito bem e eu, né? Assim, desenrola. Bread and eggs em Silicon Valley, né? É basicamente pouco ovo. Ele quer dar carteirada, que ele é fluente, ele quer... Exatamente. Não, eu sou fluente. Apesar que eu tenho metade da minha família mora nos Estados Unidos, mas eu não cheguei a ter muito tempo morando lá. Sim. Mas eu tenho um conhecimento de quase por osmose. Você não falando inglês comigo. Então eu aprendi isso, também fiz alguns cursos. Legal. Mas fomos pro Vale. Foi a primeira vez que vocês foram pro Vale? Foi a primeira vez que a gente foi pro Vale. Então foi... Eu já tinha ido pra Disney, pra turismo, mas não pra negócio. Sim. E aí a gente foi, e na época a gente teve que antecipar cartão de cliente, recebíveis, pegamos dinheiro emprestado. É caro para ir pro Vale, né? Média de 20, 25 mil por pessoa, tá? Para você ir para uma viagem boa, assim, pro Vale, participar de tudo, é em torno de 20 mil por pessoa. Né? E aí, na época, a gente deu um jeito de ir. E, cara, foi a melhor coisa da nossa história, porque eu lembro que a gente foi o nosso Day One, hoje nós somos uma empresa Scale Up Endeavor. Tá? Somos uma empresa da Endeavor. Explica até pro pessoal o que é que seria Scale Up. Scale Up. O que é um Scale Up? São startups em estágio de escala. São chamados. É uma nomenclatura à parte para startup em escala. Tá? Scale Up. Né? De crescimento. Exatamente. E aí a gente é uma Scale Up da Endeavor. E a gente no nosso Day One, porque a Endeavor ela tem um evento lá chamado Day One, né, onde ela traz exatamente o primeiro dia. Como é que você iniciou? Quem fala muito sobre Day One é Jeff Bezos também, né? De falar, o nosso Day One foi assim. Então, como é que vocês iniciaram o negócio? A gente costuma dizer que aí foi o início da Hub Local. O primeiro dia. O primeiro dia da Hub Local foi quando a gente foi pro Vale do Silício, tá certo? Aí o título do nosso Day One é Pão com Ovo no Vale. Porque a gente não tinha dinheiro, contava moeda, ficamos num hotelzinho mais simples, a gente pegou tudo mais barato, passagem mais barato, o pior trecho de todos,
Aquele negócio bem pouco Sim, ovo mesmo. sim. Bem pouco ovo, mas fomos. Mas sim. vamos pra lá. Chegando lá, cara, a gente pegou... Era mais barato a gente ir pra Los Angeles e pegar um carro pra São Francisco. Então a gente fez a highway de Los Angeles pra São Francisco, são 5 horas. Durante a highway, na ida, a gente foi pensando o que nós estávamos errando. A gente começou, já tínhamos feito alguma listagem, já tínhamos pensado, pô, o que eu tô errando aqui? Começamos a listar todos os pontos. Ó, erramos nisso, erramos naquilo, não deveríamos ter feito isso. Então foi 5 anos conversando e refletindo sobre o atual negócio. Beleza, bora entrar com a cabeça aberta e bora ouvir o que o mercado vai dizer pra gente. Chegamos lá, fomos para a imersão do Google. Na imersão que nós tivemos foi realmente IA, já falava de IA em 2018, tá, pessoal? Então tudo que tá acontecendo eu já sabia. Eu já sei que vai acontecer mais na frente, tá? Caramba. Leia o livro que ele fala um pouco sobre isso. Legal. Então ele já falava sobre isso, inclusive ele falava de IA se conectando ao corpo humano, tá? E que ainda é a próxima fase. Que vai acontecer muito provavelmente com gadgets, que já está chegando com o óculosinho da Apple, né? O Apple Vision. Sim. Isso. Né? Principalmente. Já tinha também o MetaQuest também, que para mim o Apple Vision superou, né? O MetaQuest por um momento, mas ainda não é democrático, é um valor altíssimo para se pegar. Mas já é o começo da interconexão da IA com o corpo humano. Tá? Ele falava sobre isso e tal. Foi uma visita ao futuro. Isso em Uma visita ao futuro. Isso em 2018. 2018. Sensacional. Os caras lá ainda... E quando tu ouvia falar sobre tu acreditava, tu ficava, isso é cor de filme. No começo eu ficava, cara, que loucura. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, isso é doideira. Engraçado você falando isso aí, não sei se você já leu o livro 1984, do George Wolfe, que ele fala do grande irmão, que é o olho que tudo vê, né? Ele realmente, naquela época, em 1984, ele já tinha essa visão de tudo hoje que ia acontecer de segurança de dados, de ter rotas sendo visualizadas, né? Sim. Você ser acompanhado. Então, realmente é muito interessante como é que eles têm essa visão do futuro e acertar, né? A gente vê Sim. isso se concretizando, né? Então, Não, eu tô acompanhando tudo que ele tá falando, tá chacando aqui, tá? Isso ele falou. E o pessoal veio falar pra mim, tá acontecendo isso. eu já sabia. Eu já sabia. É isso que ia acontecer mesmo. Sim. Realmente foi incrível, cara. E o que a gente escutou lá que fez virar a nossa chave? E por que o Google chamou vocês? Qual a intenção deles em vocês? Eles gostavam muito do nosso trabalho. Sim. Nós éramos nordestinos, raçudos, que tinham vendido para milhares de empresas, eram um dos parceiros mais relevantes deles. Legal. E eles convidaram para o programa. A gente sempre foi muito constante, né? Muito de entrar, usado. Mas a intenção do programa é dar conhecimento para vocês? Dar conhecimento, integração e mostrar para o futuro. Mas Para que a gente continuasse no programa, inclusive. Sim, Né? sim. A gente começasse a continuar se acreditando para a gente ver o futuro. Sim. E eles lá, o que é que ele vendeu lá pra gente, né? Além das IAs, das máquinas espirituais, né, que a gente fala, ele falou também sobre a importância do nosso trabalho para o Google e para ferramentas como o Google, tá? Que essas IAs, para pegar dados, informações, eles precisam ser alimentados, precisam ter dados precisos, informações precisas, tudo correto. Então isso já era uma grande importância, é o primeiro ponto. Então a gente já botou... Tá totalmente correto, isso é importante. E depois saiu um estudo lá na hora do BCG com o Google. Em 2018 saiu esse estudo, que dizia que 98% das empresas não eram encontradas em múltiplos dispositivos, em múltiplos momentos, que eles chamam. Já falando sobre o Omnichannel na época. O Omnichannel na época não era ainda tão difundido como está hoje. Milhões de chatbots no mercado, tá? Por exemplo. Não tinha isso. E aí a gente teve acesso a esse estudo lá no Vale. A gente olhou, analisou, a gente falou... Exatamente o que o nosso cliente está falando lá na ponta. Só que a gente tinha 100 clientes, a gente tinha pouca coisa, local, né? Então a gente achava que não valia a pena. Sim. A gente olhou que o problema era global. Era um problema espalhado para o mundo todo. E lá explicava os motivos. Explicava que as empresas geralmente elas focam em um outro canal, que as agências de marketing focavam muito em um outro canal, né? Que o trabalho de se posicionar em mapas e listas, principalmente, era um trabalho braçal que não era integrado. Não era um trabalho integrado, que faltava tecnologia. E ele explicava. O desenho da tecnologia praticamente estava explicado nesse estudo. Praticamente, obviamente, para quem tem entendimento. Sim. É que nem você está lendo um texto numa linguagem que você entende. Então, eu entendi lá naquele momento que a tecnologia que era necessária para resolver aquele problema. E o Rodrigo, a gente analisando isso. Explodiu a cabeça. Pum! Explodiu. Cara, meu irmão, que legal e tal. E aí, voltamos do Vale. A gente fez o caminho inverso. Né, de voltar de São Francisco para pegar o voo em Los Angeles, foi 5 horas fazendo um plano de negócio que viria a ser a hub local. Que viria a ser, porque ainda não era a hub local.
Dentro do carro ali. Dentro do carro. Estilo o Bezos escrevendo o plano de negócio dele também para Exatamente. apresentar. Foi o nosso Day One. Foi o nosso Day One. Legal. Então voltamos pro Brasil. Quando voltamos pro Brasil, o que é que eu fiz? Tudo que eu tinha errado no passado, e não vou errar mais. Não vou errar mais. Agora eu vou botar em prática tudo que eu aprendi do passado. Primeira coisa, eu tinha um PowerPoint que vendia Google Maps. Vendia, olha, como você, a importância de você estar bem presente no Google Maps e tal. Sim. Agora eu vou mostrar a importância de ele estar presente em todo lugar na internet. No Apple Maps, no Yelp, no Foursquare, no Waze, no Bing, em todo canto. Então eu comecei a pegar as marquinhas. Aí no mesmo canto eu só tinha Google, comecei a botar do lado assim, a marquinha tal. Botei só marquinha no PowerPoint. Foi o que eu vendi. Cheguei desse tempo, a gente adquiriu conhecimento e adquiriu também bons clientes que apostavam na gente. O Grupo New Land, por exemplo, é um cliente que está com a gente desde o primeiro projeto e tal, então sempre gostaram muito da gente. A gente chegamos lá no Grupo New Land, chegamos em outros clientes e apresentamos para eles. Ó, a ideia agora não vai ser mais só Google, a ideia agora vai ser multicanal. Agora vai ser a gente colocar vocês em todo lugar na internet, num canto só, centralizado. Qual era o feedback que eu recebia? Cara, bora, como é que eu faço para pagar? Quero pagar agora. Quero pagar agora. E eu falava, tá bom, vou pedir nota fiscal, a gente começa. Mas aí já era modelo de recorrência? Isso que apertaram. Não, era o PowerPoint. Você quer assistir o filme de Steve Jobs? Viu como o Steve Jobs vendeu o primeiro computador dele? Vocês viram como o Steve Jobs vendeu o computador dele? Ele não tinha computador, cara. Ele tinha um protótipo. Tinha um protótipo, sim. Pronto. Vende. Igual o produto. Musk, né? Vende o carro antes de produzir, né? Vende o produto, depois tu vê quando tu vai entregar. Sim. Tu dá um jeito, tu conhece, tu tem vivência de mercado. Porque ele tinha um cara técnico do lado dele, o Steve Wozniak. E ele já tinha mostrado um protótipo, já tinha mostrado. Não, pra gente construir um computador, a gente precisa botar esse dispositivo, isso aqui. Então ele já tinha um conceito. Sim. E nós já tínhamos um conceito. Nós já tínhamos entendido o que nós precisávamos fazer pro cliente. Só faltava o quê? A gente entregar. Fazer a entrega, sim. Fazer a entrega. Então eu vendi o PowerPoint. Eu vendi o PowerPoint pro mercado. E não só pra ele, pra vários, né? E é isso que o nosso livro fala. Sim. É isso, a sacada do nosso livro. A maioria dos empreendedores, eles fazem o que o Felipe fez em 2012. De ficar esperando o negócio ficar pronto para poder vender. Não, é o contrário. Você primeiro vende o negócio. E depois, mas obviamente não mente, não pode ser um estelionatário. Sim, claro. Vai ser estelionato, né? Mas você já tem que ter os métodos para entregar. Se você está tão ciente do que você tem que fazer e você tem condições de fazer, você tem que entregar primeiro. Primeiro, o teu negócio, ele não vive da tecnologia. Isso é bom que te dá uma pressão, né? Tipo assim, ele pagou, agora eu vou ter que... Pagou, tem que entregar, tem que dar um jeito, vamos entregar. E foi o que nós fizemos. A gente começou a vender, cara, o que é que eu fiz? Inicialmente, foi Excel. Inicialmente, foi pegando o Data Studio do Google, BI. O que é que a gente mapeou? Cara, o cliente ele quer saber duas coisas. Quer saber se está presente em todos os dispositivos e ele quer saber se está tendo resultado para o negócio dele. Então, bora entregar um Excel dizendo check, tá feito. Sim. Tá feito. E bora entregar um Data Studio mostrando o resultado. Para ele, quantas rotas? Aí o Rodrigo, ele com o conhecimento tecnológico dele, que é importante. Eu estou falando de negócios que podem fazer isso. Não adianta tu ter uma ideia e tu não tá apto para fazer essa ideia executar essa ideia. Tu não tá apto, é melhor. Tu primeiro, como o Steve Jobs fala, vai trabalhar, vai entender, vai descobrir, vai estudar. Vai ter vivência, né? Vai ter vivência no mercado para poder tu criar esse negócio. Se tu não faz isso, o que vai acontecer é que, cara, tu não pode fazer o negócio. Se tu pode fazer, tu faz isso. Aí nesse momento tu já olhou assim, ixi, aqui é uma startup. Não, aí o que aconteceu? A gente começou a vender para 1, para 2, para 3, começou, cara, vendia que nem água. Tipo, tá com sede? Tem uma água para você. Não, inclusive é um produto, eu acredito que fácil. Porque assim, não tinha no mercado. Você entende a dor, né? A gente estudou o mercado. Primeiro, obviamente, nesse tempo, né? A gente estudou o mercado. Sim. Importante. Falo sobre isso. Estudar o mercado, vivenciar, entender. De toda a parte. Antes de ir para PowerPoint, né? Sim. A gente estudou, a gente viu. Tem algum player fazendo isso no Brasil? Tem alguém fazendo no Brasil? Vimos um ou outro caso, mas desse tamanhozinho fazendo. Uns caras pequenininhos. E lá nos Estados Unidos, os caras bilionários fazendo isso. Bilionário. Duas empresas, uma empresa que vale 2 bi de dólar e outra empresa que tinha acabado de abrir um IPO na Nice. Aqui tá reiniciando e lá já tava bombando. Lá tava bombando. E eu falei, porra, vamos espelhar esses caras e não tem ninguém fazendo. Cadê essa empresa aqui no Brasil? Então nós nos posicionamos para ser essas empresas no Brasil. Sim. Então vamos ser eles aqui no Brasil, porque eles não têm uma empresa similar no Brasil. E aí a gente começou a desenvolver essa ideia. E começamos a estudar o que a gente poderia fazer. O nome veio nesse momento?
Ainda não. Nesse momento, eu e o Rodrigo, a gente teve muita dificuldade com o nome. Sim. Não é fácil. Hoje em dia, né? Complicado ter nome, domínio. Sim. Tem que. Ó, primeira coisa, tá? E nomes bons, né? Nomes bons. Vê se tem domínio.com.br.com, domínios nativos, né? Domínios bons para poder registrar. Tem que verificar se não tá patenteado, porque no final, depois, tu vai ter que trocar o teu domínio. Tá? Quando o negócio começar a funcionar, vai vir um dono da patente e vai dizer assim, me dá. Que esse é meu. Que esse é meu, esse é teu não. Sim. Tá? Então, primeira coisa, tem que ver isso aí. Domínio, patente, Já tem registro, desculpa, patente não. Verdade. Registro de marca, tá? Então, vê todos os registros que tu precisar para poder tu exatamente ter certeza. Então, a gente tinha muita dificuldade de encontrar o nome. E o Rodrigo, na época, como eu já tinha, digamos assim, perdido o meu estoque de ideias, eu estava 4 anos tentando, dando ideia, agora fazer aquilo, eu sou um cara visionário, né, lá no meio do mercado. Ele começou a falar, não, Felipe, agora eu vou escolher o nome. O nome que o Rodrigo escolheu foi um nome bem feinho, ele chamava Adicione Seu Negócio. Adicione Seu Negócio. O nome. Ah, Felipe, porque o nome tem que ser em português, é um nome brasileiro, Sim. é um nome que todo mundo tem. Para com esse negócio de nome estrangeiro. Né? E eu, na minha visão, Rodrigo, eu falei assim, Rodrigo, na minha visão, acho que a gente precisa de um nome estrangeiro, pensando em escala. Sim. Mas ele, não, vai ser aqui porque a última vez foi teu nome, agora é meu nome. Mais ou menos assim. Então a gente aceitou. O nome eu também achei bonitinho na época. Hoje eu não acho bonitinho, eu acho grande. Porque Adicione Seu Negócio não. Faz sentido, né, na verdade. A gente olhava muito pro Google Meu Negócio, né? Sim. O Google Meu Negócio, na época, né? E a gente se espelhou neles. Uhum. Inclusive, quando a gente se espelhou neles, o Google viu que a gente espelhou e falou, não, você não pode usar. Que tá muito parecido com o Google Meu Negócio. Então, o Google, por ser parceiro, eles analisam, né? O que nós estamos entregando lá na frente. E aí a gente, nesse momento, né, a gente começou a montar Hub Local. A ideia da Hub Local surgiu de 2018 para 2019. 2019 foi, digamos assim, a pivotagem. Chamamos de pivotar o negócio. A gente vinha de um negócio de um formato, a gente mudou. Para ter ideia, a gente até fechou o banco, transferiu dinheiro para outra conta, para poder ter esse marco, né, de virada e tal, e fazer um novo negócio que estava surgindo, né, na nossa história. E aí veio o Adicione Seu Negócio. O Google chegou e disse, não pode usar o nome Adicione Seu Negócio. Né? E também bateu uma série de coisas. Então vocês utilizaram esse nome mesmo, né, por enquanto? Usamos no início. Sim. Acho que os 3 primeiros meses, 4 primeiros meses Sim. foram assim dessa forma e foram vendendo. Então, aí foi o começo de tudo. Nesse período dessas primeiras vendas, o que é que eu fiz? Eu comecei a falar, cara, eu não quero entrar mais num negócio one-on-one, eu não quero mais entrar num negócio de, cara, eu tenho que visitar um cliente por vez, não quero isso. Eu quero testar a escala. Eu quero ver se eu consigo vender online, eu quero ver se eu consigo vender para muita gente ao mesmo tempo. O que é que eu fiz? Como a gente não tinha muito recurso, e tempo também, tinha que testar, eu comecei a fazer parceria com os coachings do mercado de empresários. Eu tive esse insight que um amigo chegou para mim falando assim, Felipe, tu quer vender para empresas, tu tem que estar perto de empresário. Então vai para esse evento aqui, vai para esse evento. Eu falei, faz sentido o que você está falando. Então eu vou para esses eventos e eu vou chegar lá nos eventos. Uma característica minha foi o quê? Eu sempre fui muito farejador. Né? Então eu não sou muito de... quando eu tenho uma ideia, eu vou fazer. Pode ser que esteja errado o modelo, tá, de entrada, mas eu faço. Então eu vou para dentro, eu tenho que fazer, eu vou atrás, me endivido, né, vou para cima. Então eu sempre fui desse formato. Então o meu amigo, ele chegou para mim dizendo, olha, vai lá e vai para empresário. Então eu fui para dentro. Eu pensei, eu tinha minha estratégia, foi, eu vou tentar ver alguma forma de tentar vender meu negócio lá de alguma forma, fazer pitch, né? Não nem falar de pitch, eu falar fazer a apresentação do meu negócio, ver alguma forma de entrar. E também, quando a gente começou a ver um certo crescimento, começou a vender para, tipo, 10, 15 clientes por mês, a gente já começou a ver, pô, que legal, né? Tem um negócio bacana aqui acontecendo. A gente começou a pensar, pô, a gente precisa de investidor para poder desenvolver tudo que a gente quer. A plataforma, a tecnologia, né? Para virar uma tecnologia. Sim. O Rodrigo Porque já vinha... tinha necessidade de recurso para... e o Rodrigo já tinha um projeto já de fazer a tecnologia, então ele precisava do recurso, desenvolvedores, etc. Então aí a gente foi para esses eventos, e nesses eventos eu chegava pro dono do evento, né, pro coach, master coach lá do negócio, e falava assim, olha, na hora que tu falar de tecnologia, de inovação, me dá 2 minutinhos para fazer uma apresentação rápida. Aí ele me abriu a porta. Inclusive, eu posso até falar o nome dele, o Marcos Freitas. Né? O Marcos Freitas é muito bom. Agradeço muito o pessoal da Alta Performance, o Marcos Freitas, por terem... É uma pessoa que eu quero, inclusive, trazer para cá. Por terem aberto naquele momento, porque é um momento de muito aprendizado e entendimento do que eu estava vendendo. Né? Mas eu vendendo o tempo todo. Então, o Marcos gostava de falar um belo momento ali sobre inteligência, de internet, etc.
o teu negócio tem que estar na internet. E aí eu falava, Marcos, quando tu falar sobre isso, tu deixa eu entrar e dar uma oferta para os teus clientes. Eu vou dar uma oferta de uma ideia para eles. Aqui que nós estamos tendo, eu mostrei para ele gostou. E aí ele falou, tá bom, tá fechado. E aí a gente foi para esses momentos, falava um pitch de 2 minutos, e a gente começou a contabilizar o quão resultado isso gerava. Ele botava em torno de 100, 200 empresários num auditório, Sim. Vinha 50, 80 empresários interessados no nosso negócio. Eu fazia um pitch, 5 horas no meu pitch, eu falava assim, você tem interesse quem que tem interesse aqui de aparecer, de botar o seu negócio para ser encontrado no Google, em todo lugar na internet? Pergunta retórica, pergunta besta, assim, pergunta bem clichêzinha. Que né? já sabe que a resposta é tipo assim. Eu queria que o pessoal levantasse a mão. Eu queria que o pessoal levantasse a mão, me desse, ok, eu quero. Que legal, pessoal, pois eu tenho uma solução para isso. Temos uma ferramenta que vai resolver exatamente isso, que vai posicionar vocês em múltiplas plataformas, vai fazer assim, assado no Google e tal. Você vai começar a aparecer, encontrar e mais clientes vão vir para sua porta. Procura meu amigo ali do outro lado, meu sócio, nós viramos sócio, começamos a contratar 1 ou 2 colaboradores também. Procura ali o nosso time ali fora, faz uma tua inscrição, bora pra frente. Então a gente começou a pescar de tarrafo. Vinha 50, vinha 40, vinha 80. No início, o que a gente notou? Desses 50, exemplo. Zero CAC, viu aí? Mal era, tinha tempo. Tinha tempo. E eu também, eu era o cliente do Marcos também, eu pagava. Sim. Eu pagava também. Então, obviamente, ele abria para clientes, né? Para parceiros. Sim. E aí a gente começou a contabilizar, papel de pão, aquele papelzinho normal, que você tá aqui na frente. Cara, veio 50, fechou 25. 50% de conversão. Boa. Opa, tem uma escala. Boa, aí eu começo mas esses 25 pagam X. Esse X paga todo esse esforço da operação? Paga. Show. Massa. Fechamos um negócio legal. Eu fiquei 1 ano fazendo isso. Massa. 1 ano pegando 25, pegando 20, pegando 15, pegando. Consegui pegar os nossos primeiros 300 clientes assim. Mas aí, nesse meu período de tempo, quando a gente estava fazendo isso, o Google vem e fala, olha, o nome de vocês já tá falou, lá. ainda tava vendendo com o nome antigo. Tá vendo com a adição do seu negócio. A gente usava ainda a marquinha do Google e tal. Porque a gente não queria se desvencilhar da marca, né? Então a gente ficava usando a marquinha do Google. Porque dava uma chancela, né? Dava uma chancela, uma entrada, né? A autoridade, a gente virou uma autoridade, né? Sobre esse assunto. E aí inclusive, o teu pitch de venda já é falando do Google, né? Você quer se postar no Google e nas outras... Google primeiro e outras plataformas depois, exatamente. Então, quando o cliente, quando ele vinha, entendia melhor, a gente explicava que era multiplataforma. O pessoal adorava, falou, cara, que legal. Tá? Por isso que eu tinha uma taxa de conversão alta. Até hoje tem essa taxa de conversão de 50%, 40%, 30%. Massa. Hoje de clientes que entram na hub local. E aí, o Google vem e fala pra gente, ó, tem que mudar a marca, não tá legal, vocês estão ferindo, né, o trademark da Google. Se vocês quiserem, vocês precisam fazer isso agora, mudar. Aí foi um momento tenso pra gente, né? Porque, tipo, o Google mandando... Google não veio um rapaz do Google, veio o jurídico do Google. Caramba. Veio o trademark do Google pra cima da gente. E vocês eram parceiro, né? Eram parceiro. A gente teve um tempo que tentamos ainda argumentar. Nesse argumento eles foram bem duros com a gente, foi bem desafiador. Mas eles, não, tem que ser assim, pronto, tá bom. Então bora mudar. E aí eu comecei a pensar em nomes voltados à parte local, que a gente queria, nosso objetivo era impactar negócio local, foco neles, principalmente, já tinha esse foco, e a gente queria alguma coisa com um nome que fosse bem, facilmente falado nas 3 principais línguas, né, que é português, espanhol e inglês, do mundo, tá? Então comecei a pensar, aí veio o Hub Local, encontrei o Hub Local disponível, .com.com.br, 99% dos domínios disponíveis, né, no Hub Local, não tinha nenhum player utilizando. Fizemos uma pesquisa de marca, né, e estava disponível também, tudo certinho. Fizemos todo o registro, virou Hub Local. Foi o momento que a gente virou Hub Local. Nesse período também, olha as coisas convergindo. Mas o nome, né? Hub é nessa pegada de... Hub, primeiro que Hub é uma plataforma. Sim. Hub significa plataforma onde os aviões pousam, né? Sim. Então é como se fosse um local de pouso de aviões. Hub, como a gente fala do Hub da TAM. Sim, o Hub. Né? O Hub da TAM é porque os aviões eles ficam guardados ali naquele local. Então, com uma visão de plataforma. Local, exatamente, os locais que nós atendemos, negócios locais. Então, é uma plataforma para negócios locais.
Sim. Tá, basicamente foi essa a inspiração Massa. do nome. Tinha outros nomes, né, que a gente tinha pensado. Mas nessa ideia foi você que deu ou foi o... Foi eu. Ah. Foi eu. Mas porque na última vez eu adicionei esse negócio, deu o Google batendo na nossa porta. Eu falei, agora é minha vez. Agora é minha vez. Agora eu fico assim, esse nome era muito legal não. Né? Rodrigo, você não tá muito bom pra criar nomes, não. Deixa comigo. Brincadeira aqui, a parte. A gente já adicionou esse negócio, eu até gostei também. Sim, é um nome objetivo, inclusive. Objetivo português, né, e tal. Gostei também. Mas aí a gente muda o nome. Nesse período, a gente começa a se relacionar com a Cordel Ventures. Sim. O Marcos, o Strauss, tal. Traz eles aqui também, inclusive. O Cordel Ventures. Eles estavam iniciando o negócio deles. A gente estava numa associação. Eu comecei eu me envolvi em todas as associações porque eu vi que era um business legal. Sim. Eu estava presente, apresentando a Hub Local, o meu negócio lá, trazia cliente. Né? Então eu comecei a fazer network. E nesse network, na Anshan, a gente teve um momento lá de fazer pitch. E aí eu fiz o pitch e logo em seguida foi a Cordel que fez. Massa. Eu fiz o pitch dizendo o seguinte, na época era de seu negócio, estava na transição para Hub Local, que a gente estava querendo, mostramos o nosso modelo de negócio, toda a nossa ideia, nossos resultados, e o que nós estávamos querendo foi um investimento de R$300 mil, procurando investidores. A minha percepção inicial era que eu precisava falar com um empresário rico. Sim. Então eu não sabia o que era o mercado de startup. Eu visitei, inclusive, alguns bons empresários aqui, de sucesso aqui no estado do Ceará, da área de tecnologia, que você conta no dedo. Tá? Talvez alguns nomes vão na cabeça de vocês. Pode ter certeza, esses nomes nós visitamos. Sim. Aqui, tá? Eles gostavam da ideia, mas eles, a priori eles ficaram, né? Os 300 mil que tu pensou foi tipo assim, esse aqui é um custo que eu tenho... Para contratar dev, para contratar tecnologia e continuar vendendo. A nossa ideia era vender e continuar a investir em tecnologia. Aí nesse momento começou a ver esse mercado de startup. Exato. Não, aí primeiro que eu queria investimento. Foi algo meio intrínseco. Eu quero investimento. Sim. Eu preciso de grana, né, para fazer o negócio acontecer. Sim. E aí a gente... Só um momentinho, por favor. Tá. E aí a gente começou a pensar exatamente o que é que a gente poderia investir, como é que a gente poderia conseguir essa grana com investidores, tá? Só um minutinho, por gentileza. Vai, à vontade aí. Perdão. Tranquilo. Perdão, pessoal. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Voltando aqui ao raciocínio. A gente começou a pensar em captar investimento. Certo? E nessa captação de investimento, a gente pensava em empresário rico. Então, foi algo normal. Pô, precisa de alguém que tenha dinheiro para investir na gente. E aí, a gente apresentou na Anshan, a Cordel Ventures explicou que fazia exatamente esse tipo de captação. Ele falou, olha... Que a Cordel é uma aceleradora, né? Na época, eles estavam querendo ser Venture Capital. Acho que até hoje eles querem ser Venture Capital. Né? Eles estão nesse caminho de Venture Capital. Já fizeram alguns aportes. São VC, fizeram pequenos aportes. Sim. Mas eles estão... agora eles estão mais voltados para ser aceleradora. E aí eles venderam a ideia, olha, nós estamos montando uma aceleradora que faz isso, um Venture Capital, nós aceleramos, nós trazemos dinheiro para o negócio de pequenas empresas, né? Foi tipo assim, macaco é banana, né? Ou seja, eu tava interessado em ter esse investimento e eles vendendo exatamente isso. Eu cheguei para o Strauss, falei, Strauss... É importante você às vezes estar no ambiente correto, né? Para poder você se conectar com uma pessoa que vai... de fato, te ajudar no teu objetivo. Exatamente. Então, eu falei, Strauss, olha, tá aqui meu cartão, eu tinha um cartão de visita na época, meu cartão de visita, eu tô precisando dessa grana e tal. Ele brinca até hoje que ele falou, rapaz, esse menino é doido. Ele é doido, quer 300 mil assim do nada, né? Do nada. Né? Mas ele tava iniciando, ele tava precisando de case, né? E aí ele foi conversar com a gente. Eu me lembro que a gente foi almoçar, eles entenderam o nosso negócio, e aí foi que eles deram o primeiro banho de água fria que a gente tomou pós, digamos assim, mudança de negócio, né? Eles ficou o seguinte, olha, o negócio de vocês é uma startup. E a nossa visão era que startup, como eu disse pra vocês, era um da garagem. Então, tipo, eu vou ter que voltar pro estágio inicial. Meu Deus do céu, voltar pra garagem da minha mãe. Tipo isso, né? Ficou naquele tomamos um susto, né, inicial. Sim. Mas aí a gente eles começaram a explicar, olha, vocês são uma startup. Se vocês se posicionarem com uma pequena empresa que quer um dinheiro em investimento de qualquer pessoa, essas pessoas vão querer entrar e querer dividendos. Você não tem dividendos. Sim. Nesse momento. Então, vocês precisam vender o equity. Vender ações. É o que vocês precisam fazer. E quem faz isso é o mercado de startup. Eles explicaram isso pra gente. A gente, legal. Então, a Cordel, inclusive, eles estão num livro também, sendo mencionados.
eles permitiram a gente ter uma nova visão do que era uma startup e de todo o ecossistema. Eles apresentaram o ecossistema de startups. E a gente começou a entrar, nós somos uma startup. E detalhe, uma startup em estágio avançado, mais avançado do que 90%. Já tinha um MVP, já tava... Não, já tava rodando, eu tava faturando já tava em torno de aí. 30 mil reais no mês, 35 mil. A moda da startup não fatura nem 10. E a máquina de venda já tava funcionando? Tava funcionando, tava vindo novos clientes, tava rampando. Né, o negócio, então, cara, incrível. Então, eles modelaram o nosso modelo de negócio, e aí tivemos um entendimento, viramos uma startup de fato, viramos hub local, de fato, né? E foi legal porque nessa virada de ser startup foi a mudança do nome, foi um novo marco, né? Hub local. E aí a gente começou a ser... Isso era 2019. Aí depois que vocês descobriram que era startup, vocês passaram por algum processo de incubação ou não? Não, aí a gente não ficamos incubados, mas ficamos sendo acompanhados pela Cordel Ventures. Tá, acompanhado pela Cordel Ventures. Tinha reunião semanal, a gente via pitch, a gente via o modelo de negócio, viu o que era necessário. Estruturamos o negócio para poder fazer uma captação. Conseguiram, no final das contas, 300 mil? Conseguimos o dobro, 600 mil. Caramba. Na primeira rodada, foi o dobro de investimento. Ficaria 300, porque acabamos fechando 600 mil. E que foi por que isso aconteceu, né? Felipe, por que isso? O pessoal foi legal com vocês? É porque a gente, com o tempo, a gente foi identificando mais necessidades, né, pra gente. A gente viu uma aceitação muito grande dos investidores. Os investidores gostavam do nosso negócio, viam escala, viu que era um negócio legal para investir. E a gente, começou a falar, bora ser um pouquinho mais ousado, vamos pedir 600 mil. Né? Na verdade, na época a gente pedia 500 mil, a gente aumentou para 500 logo de cara. E aí os investidores mesmo estavam mais 100. E detalhe, ainda com o investidor querendo botar mais 500. Ele queria botar 1 milhão, 1 milhão e meio pra gente. A gente que rejeitou. Sim. Porque vocês rejeitaram 1,5 milhão de reais, é porque era um quebra-cabeça, era equity que nós estávamos vendendo. Sim. Então, a gente dilui muito, né? Eu e o Rodrigo dilui muito na beira rodada, não é bom, é positivo. Eu estava diluindo 12%, 13% na época. E já tinha, além da diluição da aceleradora, né? Que era uns 6%, ficaram quase 20% diluído, né? 19% diluído. Aí que começa também o grande lance de você começar a mensurar o valuation, né, do negócio. O valuation de startup, ele é muito por base de jornada. Ele não tem um fluxo de caixa descontado, ele não tem a técnica de fazer valuation. Porque existe fase de uma startup. Por isso que nós temos o investidor anjo, o investidor pré-seed, o investidor seed, o investidor série A, série B, série C, etc. No investidor anjo, tá? Eu vou pegar aqui do 0 a 1 milhão. Do 0 a 1 milhão você faz um anjo, um pré-seed. Tá? No investidor anjo, pré-seed, o que é que os caras querem? Os caras querem pegar um valuation que eles possam multiplicar por 8, 10. Tá? Então eles vão te valorizar assim. Eles vão olhar para o teu negócio. Teu negócio vale 5 milhões, exemplo. Tá? O valuation estimado de 5 milhões, eles olham o faturamento, algumas coisas para chegar num número mais ou menos base. Eles querem que teu negócio seja vendido pelo menos no mínimo 50 milhões no futuro. Porque esse é o jogo do equity, é compra e venda de empresa. M&As, etc. Isso é o jogo do equity. E aí eles pensam assim. Então, quando eles estimam o valuation, principalmente no estágio inicial, ele é muito, muito voltado para o feeling do fundo. Entendimento de jornada. Por exemplo, nós estamos na jornada agora, série A. Investimento de jornada série A, cara, eu tenho que entregar um valuation final de 500 milhões a 600 milhões no mínimo de empresa. Tá? No mínimo. Então, é briga de cachorro grande. Né? Já um estágio mais difícil, mais elevado, mais criterioso, que aí nós temos que chegar. Mas no estágio que quando estava iniciando, quem vai iniciar do zero, da ideia, saiba que vai passar por esse estágio, se for entrar como startup, entrar no jogo do equity, tu vai ter que ter essa brincadeira de entender como você atrai investidor de uma maneira correta. Porque eles vão olhar isso, eles vão olhar, se a tua empresa pode ser vendida por 50 milhões? Eu acho que pode. Então eu vou te dar 5 milhões de valuation. Eu vou te dar 6 milhões de valuation, sei lá. Vai dar um valuation que ele vai crescer de 8 a 10x. Em cima desse negócio. É assim que eles pensam. E aí, a gente começou a se posicionar dessa forma. Então, naquela época, a gente podia ter captado 1,5 milhão, captamos 600 mil. A gente queria 300, captamos 600. E poderia ter fechado 1,5 milhão naquela rodada. Só para a gente não diluir tanto, a gente segurou naquele momento. Pegamos 600 mil reais, primeira rodada. A gente tinha em torno de 300 clientes na carteira. Né? Na época, estava faturando aproximadamente 30 mil, 35 mil reais por mês, tá? Aproximadamente isso, você está faturando. E o objetivo era faturar o primeiro milhão. O primeiro milhão global, né? É o objetivo dessa rodada. E eu lembro que a gente
fez isso, a gente conseguiu fazer 1,3 milhões. A gente bateu 30% da beira rodada, o que nós queríamos, né, na beira rodada. E logo em seguida, os investidores viram a escala, a entrega dos empreendedores, eles começaram, vamos continuar. Feedbacks, com certeza. Feedbacks, resultado e tal. A gente dava, né, para eles um report mensal. E aí, na segunda rodada, a gente captou 2,3 milhões. Na segunda rodada, tá? Aí fechamos aí aproximadamente 2,9, 3 milhões. Caramba. Certo? De rodada. Nesse valor, né, 2,3 milhões, a gente já começou a crescer mais ainda de forma robusta. A gente estava em torno de 1.000 clientes na carteira, mais ou menos isso, nós tínhamos na época. A gente passou para 4.000 clientes e passamos depois para 10.000 clientes. Sim. Foi 1.000, 4.000, 10.000 clientes na carteira. Foi um faturamento de aproximadamente aí foi para 3,7, 3,8. A gente crescia em torno de 300%, 400%, né, nesse período. E a gente, logo em seguida, a gente fez esse crescimento para 3,7. Logo depois, nós fomos para aproximadamente 9 milhões, que foi exatamente já no ano 2022. 2023, a gente não captou, né, recurso. Em 2022, na verdade, não captamos recurso e fizemos uma terceira captação agora, saiu agora na Exame, de 3,5 milhões, ao totalizando aí aproximadamente 6 milhões e meio, né, de investimentos captados. Caramba. E eu tenho duas perguntas curiosas, a gente tá já chegando aqui no final. Sim. Mas uma é saber o seguinte, eu como empreendedor, quando eu passo por uma captação dessa, eu ganho alguma coisa como se fosse um prêmio do dinheiro que tá entrando ou é todo só para investir na empresa? O prêmio é o seguinte, vocês têm um Prolabore? Como é que vocês fazem a retirada? Tem Prolabore, porque você é um funcionário da empresa, você é um colaborador da empresa, você tem que ser... Prolabore é o salário do empresário. Do empresário, né? Aí a gente, quando a gente faz esse tipo de investimento, a gente não tira recurso, porque é para a empresa 100%, sim, mas a empresa cria mais robustez, ela cresce o faturamento. Então o prêmio do empreendedor é ver a empresa crescer e também o seu próprio salário, ele cresce também o seu salário. Sim. Né? A gente inicia bem pouco, porque o salário tanto o investimento versus faturamento é pequeno, sim, mas à medida que vai crescendo também o seu salário se torna uma média empresa, uma grande empresa, você também vai ter que ganhar proporcional. Né? Não, porque eu penso assim, vamos supor, eu tenho uma empresa 100%, estou começando agora. Isso. E aí eu vendo 10%, um equity, né? Sim. Tipo assim, nada disso às vezes vem pro meu bolso ou ele é 100% para a empresa e tal? Não tem esses acordos assim dessa forma? Não, tem, mas depende do estágio. Do estágio, né? estágio, Nas primeiras rodadas, esquece isso. Sim. Tô falando aqui de curiosidade por conta que muita gente tem essa pode ter curiosidade. Esquece isso, esse dinheiro não vem pro nosso bolso. Sim. Porque tem gente que pensa nisso, vale, vamos um exemplo. Você recebe 6 milhões, eu vou ficar com... 6 milhões, então se eu tenho tanto da empresa, tanto vai vir pra mim, tipo, dessas coisas. O seu ganho capital é no equity, é no valuation da empresa, então realmente... Hoje eu tenho centenas de milhões no meu equity, mas não tenho centenas de milhões no caixa. É importante, pois né? Porque você cresce o negócio, automaticamente você é dono de uma parte maior. Exatamente. Eu tenho milhões no equity, mas não tenho milhões no meu bolso. Né? Mas eu ganho bem, graças a Deus, eu tenho um salário muito bom. A empresa é médio porte para cima, né? Então, obviamente, dá uma receita legal, né? Muito, assim, 50 vezes maior do que eu ganhava no início da minha vida, entendeu? Sim. Mas, obviamente, não tem a liquidez do capital. Ainda não. Mas estágios mais avançados é possível esse tipo de negociação. Você começa a vender 1%, um percentualzinho pequenininho. Como se fosse ali na bolsa de valores. Para poder botar e poder liquidar mais o dinheiro. Mas nesse momento agora... Quanto a empresa ainda está em estágio... Porque é justo, inclusive, não? O empreendedor criar um negócio grande... Por exemplo, eu tenho uma empresa que ainda está com 18 mil. Eu quero 1 milhão, eu estou muito... Então, eu não posso vender. Sim. Eu não posso... Se eu vender, eu passo a mensagem errada para o meu investidor. Claro, com certeza. Tá entendendo? Então, eu tenho que dizer, não, eu não quero vender. Eu acredito no meu negócio. Sim. Eu acredito que esse negócio vai ter muito mais... Então, se tu acredita no negócio, vai vender agora? Não faz sentido. E agora até falando de futuro, Felipe, como é que ainda tu vê a Hub Local, sei lá, daqui a 5 anos, como é que tá essa tua visão, como tu já teve a visão até no início aí, né, de almejar tudo isso que tá tendo agora? Cara, a gente tá só no começo, a gente quer capilarizar mais, como eu disse para vocês, nosso foco ainda tá em empresas de pequeno porte. O que é empresa de pequeno porte, tá? Quem fatura no mínimo 360 mil reais ao ano. Tá? É o nosso perfil, apesar que temos algumas empresas menores do que isso, mas ainda não é o público massivo. E detalhe importante, é o público que a gente mais quer, que é esse público menor mesmo, assim, o público que está abaixo, o micro e meio, principalmente.
Que é a grande maioria, inclusive. É o nosso foco, nós estamos focando neles para poder desenvolver tecnologia, inovação. A gente quer ser um grande impacto na sociedade. Então a gente pensa, né, no primeiro milestone, nos próximos anos aí, a gente atingir 100 mil locais, a gente quer atingir 100 mil locais com a gente, estabelecimentos, assinantes, né, continuar crescendo nosso faturamento, né, chegar a uma centena de milhões aí no faturamento. E a gente quer, obviamente, no futuro de longo prazo, atingir milhões, 1 milhão, pelo menos o milestone principal, assim, de grande festa pra gente, que chegamos onde nós queríamos, é chegar a 1 milhão de CNPJs de início, assim, de visão de longo prazo, né? Legal. Então, existe já um caminho traçado para isso, alguns projetos que estão exatamente captando investimento para isso, tá? É para poder acelerar esse processo, para crescer, para continuar fazendo o investimento necessário. Mas é uma jornada, tá? E é a jornada das startups. Exatamente. Esse livro aqui que eu criei, e eu tentei, obviamente, passar em 1 hora aqui com vocês um pouco da nossa história, né? Tive que resumir aqui muita coisa. Com certeza. Né? Esse livro aqui é exatamente exatamente por isso que ele nasceu, porque a história é longa. A história é longa, a história é detalhista, tem muito ponto, né? Então a gente falou, cara, nós temos uma história tão rica e muita gente pergunta, a gente faz podcast, a gente não consegue passar tudo. A gente não consegue passar tudo. Tem que passar o dia todinho. Isso, mas as pessoas querem ouvir. Claro. A gente nota aqui que a conversa flui, né? Tem muita coisa pra gente conversar. E muita curiosidade, muitas perguntas eu nem... A gente poderia talvez continuar aqui 2 horas, mas aí vai cansar o público do mercado. Então, e assim, até a última pergunta que eu tinha que fazer pra ti, Felipe, tipo, quando você chega num momento desse, igual como você passou por uma rodada agora, como é o sentimento? Existe uma comemoração? Existe algo assim pra comemorar um marco? Como é que é lá vocês? Ou já tá comum aí receber os milhões aí? No primeiro a gente comemorou muito. Agora tá acostumou. Agora que você meio que se acostumou um pouquinho, tá? Mas a gente comemora ainda, a gente fica, digamos assim, na nossa visão, é uma felicidade muito grande, né? Quando os investidores apostam. É muito difícil, não é fácil, pessoal. Não é fácil. Para você conseguir um investimento de pequeno porte, talvez anjo, até pode ser um pouco mais fácil. Sim. Os estágios iniciais são mais fáceis, tá? Apesar que é difícil também. É difícil. As pessoas não vão dizer, será que teu negócio funciona mesmo? Tu não validou aí o teu negócio muitas vezes. A Hub Local está um pouco mais validada, essa foi a parte positiva. Mas quando você chega num estágio como a gente está, a gente para conseguir um investimento como a gente está conseguindo agora e está em andamento, a gente tem que falar com 100, 200 fundos. Caramba. Vários nãos, né? Então... 99% é não. Sim. É não e pessoas dizendo que não sabem se teu negócio vai prosperar. Massa. Ou seja, que tu, se fosse o Messi, exemplo, tá? E o Messi tem que estar se provando toda a vida que você sabe fazer gol. Massa. Né? Essa é a parte ruim, mas os caras reconhecem, os caras falando, negócio que bacana, parabéns pro negócio. Mas eu não sei se vocês vão ser um negócio bilionário, né? Então, essa é a parte difícil, é um negócio muito, muito difícil. Então, assim, a gente é um alívio muito grande quando a gente fecha, né? Porque, pô, a gente recebe muito não mesmo, é mais 99% mais não. E a gente, quando recebe um sim, a gente não comemora mais tanto como a gente comemorava no início, porque a gente já tá mais pé no chão, já entende mais o nosso negócio, o nível tá maior, mas a gente fica aliviado e a gente fica feliz por isso, né? Pela aposta e pelos negócios acreditarem na gente. Beleza. Os investidores. E pra gente encerrar aqui, Felipe, normalmente o convidado ele deixa uma mensagem aqui nessa câmera pros membros do clube. Então vai falar assim, membros do clube, ou senão, galera do clube, queria deixar uma mensagem pra você, e aí tu dá uma mensagem aqui final pro pessoal aí que tá, sei lá, iniciando ou amadurecendo o negócio. Uma mensagem que tu quiser deixar para os empreendedores aí que acompanham a gente, muitas vezes são lá do Clube Empreendedorismo. Bem, membros do clube, né? Clubecast aqui. Cara, eu queria deixar aqui a mensagem que vocês perseverem, né? Eu acho que um dos pontos principais do que você pode ver pelo meu histórico, né? De mais de 10 anos empreendendo, foi muita perseverança, muita resiliência, né? Persistência, né? Eu gosto muito de frisar essa palavra, persistência, que é diferente de insistência. Persistência é quando a gente tem um propósito, tem uma visão, tem um valor, tem uma crença, e a gente vai atrás dele. Se a gente erra, a gente muda, a gente traz coisas novas. Insistência é você fazer sempre a mesma coisa da mesma forma e pensar em resultados diferentes. Isso é insistência. E vocês viram pelo meu histórico, e nesse livro fala muito sobre isso, sobre 2 pessoas que persistiram muito, de buscar inovação, buscar novidade, buscar diferenciação de mercado, de não passar por cima de ninguém. A gente não passou por cima, graças a Deus, até esse momento. A gente tem muito feliz, só tem pessoas boas ao nosso redor e um negócio bem próximo que não precisou passar por cima de ninguém. Mas de pessoas que lutaram muito e que persistiram. E persistência, eu diria que é a maior habilidade principal de qualquer empresário de sucesso.
E isso está cada vez mais difícil, né? Está cada vez mais difícil. Tendo que realmente tem poucos empresários de sucesso, 95% deles, né, não prosperam exatamente pela falta disso, da persistência, de trazer algo novo, mas continuar no propósito. Ter um propósito, principalmente. Então, exatamente esse ponto final que eu quero entregar para vocês. Pedir para vocês lerem nosso livro também, Jornada das Startups. Tô aqui com o meu, pedi até para tu dar um autógrafo, viu? Aqui, ó. Vou dar um autógrafo. O nosso livro, né, ele não é para fins econômicos, tá? Sim. A gente não ganha nada com esse livro aqui. Eu ganho do meu salário mesmo. Mas é para fim de give back mesmo, tá? A gente acredita que exatamente isso. Muita gente quer saber. 2 caras que vieram do Nordeste, que não saíram do Nordeste. Sim. Isso é importante, que a maioria das empresas que tem sucesso acabam saindo de alguma forma do Nordeste, né? Do Fortaleza, Ceará e qualquer outro estado. E a gente persistiu aqui, continuamos escalando aqui, continuamos crescendo aqui. E o que é mais legal, né? É exatamente passar um pouco dessa visão de que é possível fazer um bom negócio de tecnologia em um mercado que precisa ainda se emergir, que é o mercado daqui. Então, é exatamente isso que nós estamos querendo passar aqui no livro. E não queremos dar receita de bolo, tá? Olha, o que eu fiz aqui não garante que você vai conseguir o mesmo sucesso, porque é uma série de fatores que eu falei. Sim. Mas é um norte. Sim. É uma jornada, né? A ideia aqui é exatamente mostrar um caminho que nós fizemos. Se você quiser seguir esse caminho ou quiser aprender, implantar no seu caminho, bacana. Já ganhamos o que nós queríamos. Já um benchmark fazer, já. exatamente. E pessoal, então, esse livro aqui que o Felipe tá, que inclusive autografando, vai ficar também para vocês aqui da audiência, né? A gente vai subir uma fotozinha na thumb. Segunda-feira, quando sair... Qual vai ser a mensagem lá, pessoal? Colocar... uma palavra, né? Vivência, eu gostei muito da vivência. Eu vou ter que muito falar em vivência, né? Ele fala vivência, pode ser vivência, marca 2 pessoas. E aí tá seguindo a Hub Local e claro. o Cash. E Felipe, qual é a tua rede social? Felipe Kaysar. É bem fácil colocar meu nome no outro. Felipe Kaysar, não, só tem um. Eu até pesquisei naquele site nome, só tem um Felipe Kaysar praticamente no mundo. Massa. Nossa. Então pesquisem por Felipe Kaysar, qualquer rede social, vocês vão me encontrar. Hub Local é o Instagram mesmo. Hub Local, Instagram, né? Podem seguir a gente. Quiser trocar uma ideia, eu sou bem solícito. Obviamente, às vezes eu estou ocupado, não consigo responder, mas se quiser trocar uma ideia lá, pode falar comigo por mensagem. Eu estou sempre atendendo alguns empresários, perguntando como é que nós fizemos, qual foram os caminhos. A gente fazer uma visita lá também, mostrar o pessoal. Fique à vontade, fique à vontade. E a minha rede social, o Felipe Kaysar, tanto no Instagram como no LinkedIn, são as que eu mais utilizo. E eu utilizo para ajudar empreendedor também. A minha visão é ajudar. Missão da Hub Local, fazer negócios locais crescer. É a minha missão de vida. Tá? Então eu continuo fazendo isso através das minhas redes sociais. Legal. Top. E o teu, Ailton? Ailton Vasconcelos _, da minha agência Seja _ a mais. Show. E pessoal, meu é F Bruno Santos, meu pessoal, e do clube, @clube-empreendedorismo, né? Então sigam lá. Assim como o Felipe falou, o nosso propósito também é transformar vidas, impactar pessoas através do empreendedorismo. A gente fica muito feliz quando tem empresas cearenses crescendo, né? Inclusive parabenizar e desejar boa sorte para que cresça cada vez mais, que realmente saiu na exame, né? Mas que saem mais notícias aí que a empresa está crescendo, evoluindo bastante. A gente fica muito feliz com isso. Também a gente tem um presente aqui, Felipe, a gente poder encerrar, que é do Clubecast. Obrigado. É para você. Posso abrir? Pode, fica à vontade. É pra gente poder já encerrar aqui com esse presente maravilhoso aí, ó, que é a nossa caneca oficial, galera. Obrigado. Pessoal, obrigadão, vocês que estão acompanhando aqui o Clubecast, né? Se inscreva aí no canal do YouTube, né? Ajude a levar essas mensagens para mais e mais pessoas. Você que tá no Spotify, dá 5 estrelas. E é isso aí, espero que tenham aprendido bastante, galera. Espero que vocês, inclusive, comprem o livro aí do Felipe, ó, pra vocês poderem ter essa, né? Todo esse aprendizado que a gente passou aqui. Ele comentou muito, ó, tá no livro, né? Então, acredito que vale a pena tem vocês... mais coisa, tem muito mais coisa. Adquirir, ler, aprender e depois também, com certeza, levar essa mensagem para mais pessoas. E é isso aí, pessoal. Obrigadão. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.